Glória a Jesus. Quero saudar alguns irmãos de Porto Alegre que estão aí. Quem é que está de Porto Alegre? Levanta a mão. Deus abençoe, sabe? Meus amigos, meus irmãos de Cristo. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Já vou estar passando a palavra para o pastor Daniel. Que Deus possa, mais uma vez, nos abençoar nesta manhã. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Gostaria de saudar novamente os amados com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos que tenham descansado uma noite de paz, tranquila, e estarmos aqui novamente à disposição da Palavra de Deus. Orei ao Senhor ontem à noite, ainda quando chegamos no hotel, e busquei de Deus uma palavra. Deixa eu explicar uma coisa aí aos irmãos. Na realidade, mensagens há muitas. Porém, qual é a de Deus? Essa aqui é a que vale. Mensagens há muitas. Os irmãos terem ideia, eu escrevo por semana aproximadamente 8, 10, às vezes 12 apostilas. O Gaí que tem de material escrito sobre todos os assuntos. E às vezes quando eu vou subir no púlpito para ministrar, eu não sei o que pregar. Senhor, o que é para falar? Não adianta querer falar o que eu quero. E não adianta falar o que os irmãos querem. Tem que falar o que Deus quer. Para isso tem que ter sensibilidade. Para isso não é MBA, não é doutorado, não é universidade, não é nada disso. Pode aqui vir com seus anéis de diamante, dos doutorados e tudo que for mais, e não ouvir a voz de Deus. Agora, para isso precisa joelho no chão. É dobrar os dois joelhinhos, não é assim? Vai lá com os dois joelhinhos, dobrar. Diz, Senhor, agora não é doutorado, agora não é universidade, agora não é nada disso. Agora é a tua presença, agora é o teu Espírito Santo, que eu preciso que Ele fale comigo. E Deus colocou esse assunto que escrevemos algum tempo atrás, sobre resgatar os valores. Aqui eu escrevi no lar, não necessariamente que seja só no lar, porém é resgatar valores perdidos. Há muitos valores que se perdem com o passar dos dias, com o passar do tempo. Há muitos valores que precisam ser resgatados. É tão importante resgatar, eu posso usar o exemplo que falamos ontem aqui à noite. Eu precisava resgatar o valor da comunhão com meu filho, porque eu quebrei aquele valor. Quando eu o destratei sem ouvi-lo e disse, não deu uma palavra, você só vai me ouvir, eu destratei, eu quebrei um valor, o valor importante da comunhão, um valor importante da comunicação sadia, eu quebrei, e eu precisava resgatar aquele valor. Também me lembro uma ocasião, eu dirigia uma congregação muito grande em São Paulo, e era culto de ensino da palavra. Os irmãos aí se segurem na cadeira, e porque essa experiência ela mexe comigo todas as vezes que eu falo. E eu falei uma palavra que feriu a minha esposa. E eu ia ministrar, era culto de ensino, descia, a casa era atrás da igreja, desci o corredor da igreja, como qualquer gaúcho, né? Cheio de si, ela ouviu o que precisava ouvir. Eu sou o homem da casa e pronto, está falado, e ela precisava ouvir isso. Muito bem, desci cheio de si, subi no púlpito, me ajoelhei para orar. E aí, todo feliz da vida, Senhor, me usa pelo teu grande amor, eu preciso da tua unção. E aí vem o Espírito Santo, como eu gostaria de te usar. Como eu gostaria de te usar. Mas como? Se você quebrou a comunhão com a sua esposa. Eu não sei se vocês já passaram isso. A cadeira foi crescendo e eu fui diminuindo.
Parecia que eu não alcançava mais a cadeira, ajoelhado eu não alcançava mais ela. E eu fui ficando pequeno. E aí eu disse: Senhor, e agora? Aí eu olhei para trás, a minha esposa já estava ajoelhada no primeiro banco assim, e chorando. Desci do púlpito, ajoelhei do lado dela, o banco estava todo molhado de lágrimas, abracei ela e disse: você pode me perdoar? Ela olhou para mim e disse assim: você já está perdoado. Passou a mão no meu rosto e disse assim: vai lá e pregue a palavra com autoridade. Deus, foi uma das vezes que eu tive a maior experiência do poder de Deus. Eu ministrava e o povo era batizado com o Espírito Santo sem orar, sem fazer nada, só falando a Bíblia. A unção de Deus foi resgatada, a comunhão foi resgatada. Alguém poderia dizer: nós homens, mas e aí, pastor, o senhor ficou diminuído? Em nada. Aliás, a minha esposa me respeitou mais ainda. Eu cresci ainda próximo dela. E diante do Senhor, o Senhor aceitou a minha humilhação, o meu quebrantamento, e me encheu da unção dele. Então, há valores que têm que ser resgatados, que se perderam no dia a dia. Valores, por exemplo, como comunhão e tantos outros. Abram as suas Bíblias, São Lucas capítulo 15, e a gente vai usar como base essa passagem que é conhecida dos irmãos. São Lucas 15, o versículo 8 e o versículo 9. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, tem lá inclusive no slide, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Então aí está, eu usei aqui praticamente. Bom, eu escrevi o seguinte: se quisermos reencontrar valores, nós precisamos nos livrar da sujeira. Então, que sujeira? Ela vai se acumulando. Sujeira são pensamentos fora da palavra de Deus. Sujeira são sentimentos humanos do nosso temperamento, da nossa personalidade. Aquela personalidade, por exemplo, que você diz assim: eu sou assim. Escute, mulheres, eu sou assim. Quando você foi me buscar na casa do meu pai, você sabia como eu era. E agora você fica querendo me mudar, você vai ter que me aguentar como eu sou. Isso funciona como sujeira no relacionamento, porque interfere o resgate das alianças, interfere na manutenção de aliança. É a mesma coisa, você se entregou para Jesus, você fez aliança com o Senhor. Você fez aliança. Quantos fizeram aliança com o Senhor? Nesta manhã estão aqui. Você fez aliança com o Senhor. O que é aliança? Você disse assim: Senhor, a partir de hoje, a minha vida não é mais para servir o mundo. Isso que é aliança com o Senhor. A minha vida, os meus membros, o meu desejo, a minha vontade, as minhas paixões, Senhor, não são mais para o mundo. É verdade isso? São para o Senhor. Lembra os vasos de ouro, de prata? Eles eram ungidos antes de entrar no lugar santíssimo. Por quê? Se alguém tirasse de lá, depois que ele estava ungido, e usasse para outra coisa, vocês lembram? Aparecia uma mão lá na parede, tekel, fazim, seja pesado foste na balança e achado foste em falta. E vocês lembram o que aconteceu com aquele homem? Tirou os vasos ungidos da casa do Senhor para usar para outra coisa. Bom, você é um vaso ungido pelo Senhor, que está na casa do Senhor como ungido de ouro, de prata, de pedra preciosa, para ser usado pelo Senhor. Quando nós começamos, uma vez que temos aliança com o Senhor, querer usar o vaso da nossa vida, que já foi ungido, para servir ao Senhor no lugar santíssimo, a mão vai aparecer. Tem consequências. E aí,
O cristão fica com uma enfermidade que não tem oração que cura e não sabe por quê. Aí a vida financeira dele é sempre arrebentada e ele não sabe por quê. Ele não para em emprego e não sabe por quê. Deus, abre os olhos e reconheça. A mão está escrevendo na parede e dizendo: pesado foste na balança, você tirou os vasos ungidos da minha casa e está querendo usar para outra coisa. Então não tem meio termo, não tem meio caminho, não tem dizer você meio cristão, eu vou ser meio fervoroso, eu vou ser meio, isso não existe, vocês sabem disso. É ou você dá a terra da tua vida para chover mesmo nela, como profetizou o pastor Haroldo e o hino que nós ministramos, que vocês ouviram e cantaram, ou nós deixamos: Senhor, eis aqui a terra da minha vida, faz chover na terra. Para quê? Para que Deus faz chover? Para produzir. De que adianta chover se não produz? Por que tem enchente nas grandes cidades hoje? Porque eles plastificaram as ruas. Isso é um símbolo, é um termo técnico. Eles asfaltaram, plastificaram calçadas, ruas, quintais. Então, a água quase que não alcança mais a terra, porque toda a água está plastificada. Tira estas plastificações, tira esse asfalto. Vê se fala de enchentes no lugar onde tem terra, céu aberto. Raramente. Por quê? Porque a terra, ela toma, ela bebe da água que vem do céu. Assim é a nossa vida. Ou estamos dispostos a beber da água que o Senhor está mandando do céu, ou então não vamos produzir e seremos terra plastificada. Isso quer dizer, coberto com algo que não é de Deus. E aí as coisas de Deus não penetram em mim. E aí os cristãos ouvem sempre, como diz em 2 Timóteo, e nunca aprendem, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Isso quer dizer, ouve sempre, vem e volta para a igreja, e a vida é sempre a mesma. É uma mesmice. Uma mesmice, está sempre igual. Por quê? Aí está sempre: pastor, ora por mim, ou minha irmã, ora por mim, põe meu nome no caderno de oração, e vai nas igrejas, e põe meu nome não sei aonde. Enfim, por quê? Só falta colocar o nome em garrafa também de azeite, para colocar 21 dias debaixo da escada e fazer essas penitências malucas aí. Por quê? Exatamente por falta de disponibilidade para receber o que Deus está mandando. Então, primeiro passo, tem que rasgar o que classifica a nossa vida. Rasgar, abrir mesmo e dizer: Senhor, eu não vou ter mais receio dos irmãos descobrirem quem eu sou. Entenderam isso? Não tenha receio. Vez por outra, até nas mensagens, eu vou ministrar certas palavras e eu sei que eu tenho que rasgar a minha vida. E eu tenho que confessar antes de ministrar. Eu tenho que dizer: irmãos, isso que eu vou ministrar, eu também estou lutando, e ainda não está na minha vida. Eu ainda não consigo praticar como está aqui. Não tenho vergonha em confessar. O triste é dar a impressão que eu sou super espiritual e que nem como, não preciso mais nem de arroz, feijão, de picanha e nada disso, e vivo já alienado a isso. Dá a impressão, alguns pregadores, quando pegam o microfone, dá a impressão que eles já estão na porta do céu, prontinhos. Isso é uma grande mentira, irmãos. É uma grande mentira. Se fazer apóstolo, se fazer sobrenatural acima dos outros. Não, nada disso. Jesus Cristo, Ele quer que nós venhamos a diminuir e que não tenha receio em rasgar. O Salmo 51 fez uma revelação tremenda. O salmista entendeu isso. Ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Senhor, resgata os ossos que Tu quebraste. Que coisa tremenda. Ele disse: se Tu quisesse sacrifício, Senhor, então eu os daria. Ele era rei, ele podia pedir uma manada de boi, enfim, para sacrificar, de bezerros. Ele estava dizendo isso: eu posso te dar quanto sacrifício Tu quiser. Aí ele mesmo diz: mas Tu não queres sacrifício, Tu queres um coração quebrantado e contrito, que Tu não vai desprezar, ó Deus. Era isso, ele entendeu. Ele disse: não adianta ficar oferecendo esse monte de holocausto e não oferecer o meu coração quebrantado e contrito, porque Tu não vai, aí tu irá me desprezar. Mas aí ele disse: eu não desprezarei aquele que apresenta um coração quebrantado e contrito. Então, esta é a época, amados. Eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina eu encontrei um povo com índole germânica, italiana, com o coração duro, cristãos. Irmãos, ele diz assim, ó, dentro da igreja: eu morro, mas ninguém vai saber o que está aqui dentro.
E eu costumo dizer o seguinte: não é que você vai morrer, é que isso está te matando aos poucos. Então sara, abre o coração, rasga a vida, não tenha receio. Qual de nós? Feliz é o cristão. Sabe o que diz o versículo de Provérbios 28:13? Diz assim, olha: aquele que confessa, tem vergonha de confessar, confessa mesmo, abre, e deixa, isso quer dizer, abandona, não existe mais isso na tua vida. E agora no original diz assim, aí diz que alcançará misericórdia, no original diz assim: a misericórdia te vestirá. Entende isso? Você vestido de misericórdia de Deus, quem vai poder te tocar, meu irmão? Podem querer pensar em falar, mas você já foi resgatado e vestido com a misericórdia de Deus. Pronto, acabou, sarou, aquilo não volta nunca mais, e ninguém mais pode te acusar, porque não sobrou nem sinal e nem resquício nenhum daquele pecado, porque o Senhor sarou. Então, rasgar a vida, rasgar, para o Senhor poder fazer chover na terra da nossa vida. Pode mudar, filha. Bom, pode ir. Isso. Bom, Jesus utiliza essa ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Nesse caso, tem 3 parábolas contadas nesse capítulo. Ele fala de algo que se perde e é reencontrado. Constantemente a Bíblia fala de coisas que se perdem e que precisam ser reencontradas. O que mais? Uma aplicação clara ao pecador que se arrepende e é reencontrado por Deus, e é feito nas 3 parábolas. Porém, nós vamos usar de uma forma um pouquinho diferente. Além desse entendimento claro e específico, também, como toda porção profética da palavra, temos algo mais a aprender nesse ensino. Vamos lá, filho. Bom, Jesus falou para uma perda que aconteceu dentro da casa, e quero fazer uma aplicação espiritual disso para nossos lares e casas. Alguns podem achar até que seja que estou espiritualizando demais, um texto fora do contexto, mas na visão bíblica ela dá suporte a esse tipo de interpretação, que desde que a gente possa harmonizar com o restante da palavra. Quais são os valores perdidos? Então ela perdeu a moeda, ela não perdeu na rua, mas ela perdeu dentro de casa. Entenderam? Normalmente na rua, quando se perde, raramente você vai perder. Muitas coisas se perdem dentro de casa. O que, por exemplo? Bom, mas dentro de casa, nem sequer ter saído de lá. A moeda era um denário, tinha mais valor do que a ideia que passa para a nossa mente quando pensamos em uma moeda. Era a paga de um dia inteiro de um trabalho, de um trabalhador de um dia normal. Então, ela tinha 10, perdeu 10%. 10% do que ela tinha, e com o valor de um denário, que era um dia de um trabalhador. Então veja a importância, veja o peso. Praticamente um dia de trabalho estava jogado fora, havia se perdido. Vamos lá. E esta perda de algo valioso dentro da casa, muitas vezes me fala de valores não materiais, que muitas vezes perdemos dentro de casa. Então, eu estou dizendo aqui da minha experiência, sei de experiência própria como marido, como pai, também como filho, que muitos valores que devemos guardar dentro da casa no convívio com nossos familiares podem ser comprometidos no dia a dia e ser perdidos. Então, quais são eles? Primeiro, valores emocionais que podem ser perdidos. O respeito. Quantos lares, quantas famílias, quantas igrejas, quantos cristãos têm perdido o respeito? Filhos que estão sendo criados dentro dos lares, cristãos que estão dentro das igrejas, que não mais cultivam o respeito porque perderam, e levam isso para as escolas, levam isso para as faculdades, professores que não conseguem nem mais ministrar aula por filhos, alunos rebeldes, e dá para ver isso no dia a dia, na nossa vida. Respeito, importante, reconhecer a necessidade de resgatar o respeito. Irmãos, a casa de Deus, tem pessoas que vêm mascar chicletes na igreja, e aí colam debaixo dos bancos. Não sei se isso aqui acontece, mas lá em Santa Catarina, as cadeiras, os bancos cheios de chicletes, e vem, traz bala e traz comida, só falta fazer um piquenique dentro da igreja. Falta de respeito. Outros ficam no culto conversando, e conversando vem fazer negócios, abre a bolsa e mostra isto, mostra foto, mostra não sei o que, o outro fica brincando no celular. Deus, que falta total de respeito pelas coisas de Deus, e o Senhor quer que a gente venha resgatar. Mas como vai resgatar se ninguém ensinar, se ninguém falar? Por isso a importância
de Deus cada vez mais resgatar com os obreiros. Nós, pastores, temos esta consciência de dizer ao povo, e isto começa dentro de casa. Pais que não geram respeito aos seus filhos, os filhos já romperam os limites. Amados, se é zelo ou não, você pode chamar do que quiser. Eu já fui buscar filho meu dentro da casa da namorada, lá em Timbó. Entrei lá dentro do quarto igual um louco. Eu estava orando, o Espírito de Deus me disse, falou comigo: o teu filho corre perigo. E eu peguei o carro e disse para minha esposa: eu vou buscar o meu filho. Ele está numa casa que estão oferecendo algo que ele, como cristão, ainda não deve fazer. Uma mulher casada convidou e ele não conseguiu resistir à insinuação. E o marido havia viajado e chamou ele. E ele já estava sendo levado para dentro do quarto dela. E Deus me conduziu e eu entrei lá igual um louco, igual um pai desvairado. Disse: não, Senhor, eu não aceito. E ele tinha feito o propósito de casar virgem. Tinha feito o propósito, ele fez esse propósito. E eu estava orando e pedindo que Deus desse graça a ele. E aí quando ele ouviu a minha voz, e ele gritou lá dentro do quarto: estou aqui no quarto, papai. E que eu entrei, ele disse: ainda bem que o senhor veio. Eu não estava aguentando, eu não resisti. Peguei ele pela mão, tirei, disse àquela mulher, disse: não faça mais isto com ninguém, para que você não seja uma pessoa que receberá maldição, destruir vidas que Deus fez. Coloquei ele no carro e levei embora para casa. Quantas vezes o Senhor, Ele quer que a gente venha resgatar valores, respeito. O meu filho, ele não falou assim: pai, vou pagar um mico, olha o que o senhor me fez. Não, ele depois me abraçou e chorou e disse: papai, ainda bem que o senhor tem comunhão com Deus e que Deus falou com o senhor, porque eu não resisti. Entenda isso, amados. O Senhor, Ele te ama e Ele te mostra, Ele te revela o que for necessário para resgatar os valores perdidos. Respeito começa dentro de casa. Filhos que não aprendem o respeito batem na cara do pai, da mãe, em tom de brincadeira, mas estão quebrando os limites. Tenha respeito. Respeito não tem nada a ver com carinho, irmão. Você pode colocar os seus filhos, eu sou carinhoso demais com os meus filhos, bom Haroldo sabe disso. Eu os abraço até hoje, mesmo já sendo adultos, eu os abraço, ponho eles no meu colo, vez por outra, ponho eles no meu colo, vem cá no colo. Ô papai, mas já sou bem grande, não tem problema, para mim você sempre será uma criança. E pego a cabeça dele e encosto aqui no meu peito. E aí, como é que está o coração? Como é que está com Jesus? E ele fica lá, se alinha. Eles voltam da universidade, fizemos uma cama bem grande e forte. Ninguém vai dormir sem antes entrar lá. Entra debaixo das cobertas e quer sentir o nosso cheiro, e quer nos apertar, quer nos abraçar, quer nos beijar, e está lá no meio de nós. Às vezes nós temos que mandar. Já lhes falei, eu não tenho mais criança, mais novo tem 20 anos, 20, 24 e 27, e uma filha adotiva de 34, e uma netinha de 10, e eles querem a nossa presença. O meu filho que namora, ele liga no final de semana e diz: papai, o que vai rolar esse final de semana? Mas filho, você não vai sair com a sua namorada? Não, nós vamos sair tudo junto, papai. Eu fico imaginando: Deus, o que eu fiz para tu me abençoar e fazer com que o meu filho, que ele está comigo e com a minha esposa, eles vão no cinema, eles querem que eu vou junto. Eu acho isso lindo demais. Eu falo: pai, eu te glorifico, porque tu me deste graça, condições de ensinar os meus filhos a me amar e a me respeitar. Eu estou lhes dizendo, e não quero ser melhor do que ninguém, eu cultivei isso anos, todos esses anos, e não preciso gritar, em casa não tem gritaria, e não sou do tempo de ditador, não, eu sou do tempo de conversa, que agora acabou esse tempo. Nossos pais, eles eram ditadores. Ele dizia: eu falei e acabou. Ele explicava por que falou, e você ouvia, e abaixava a cabeça e ficava quieto. Agora não, acabou esse tempo. Nossos filhos têm mais recurso de diálogo às vezes do que nós. Não, mas o outro vai, mas olha, não tem problema nenhum, eu vou voltar logo, é só alguns minutos, olha aquilo lá, é até sadio, papai, até vou aprender lição. Então você tem que ter recursos para dialogar, para conquistar o respeito deles e resgatar, porque isso ele vai levar
para a igreja, isso ele vai levar para a vida de casado, isso ele vai levar para a escola, para a universidade, ele vai levar para os relacionamentos dele. Jovens que não respeitam as moças, começam a namorar moças cristãs e rapazes cristãos, daqui a pouco estão no motel. Por quê? Porque os pais não ensinaram respeito e diziam: você tem que respeitar as moças, enquanto você não casar, o corpo dela não é seu, e você não pode macular o corpo dela. Por falta de ensino, por falta dessa característica, filhos, jovens, hoje, dentro da igreja, estão namorando como o mundo namora, e alguns até pior. Por quê? Porque precisa ser resgatado o respeito que se perdeu dentro do lar, dentro das casas. Pais que não falam sobre isso com os filhos, e tem receio, tem medo de falar, ou timidez. Então, quero isso em nome de Jesus. Tem livros para você ler, você pode buscar hoje, você pode se atualizar para buscar capacidade, para estudar automaticamente, para poder ensinar. Respeito é um dos valores emocionais que precisa ser resgatado. O que mais? Carinho. Fizeram um levantamento, amados, em Santa Catarina, há 2 anos atrás, e descobriram que é o estado que tem mais pessoas deprimidas em todo o Brasil. O maior número de depressão e de casos de depressão, até que leva ao suicídio, está em Santa Catarina. Não sei o nível aqui no Rio Grande do Sul, não li nada a respeito. Então, e fizeram a pesquisa para descobrir a causa. E a causa maior é por falta de carinho entre as pessoas. Maridos que não tocam a esposa só na hora do relacionamento sexual. Não tocam, não abraçam, não acariciam, não beijam, não trocam carícias. A falta que isso faz tem levado pessoas ao suicídio por falta de carinho. Pais que não acariciam os seus filhos com temor, sem nenhum sentimento enganoso, mas ao contrário, com temor. A minha netinha foi criada no nosso colo, foi criada ao nosso lado, foi criada ali no nosso meio, com todo carinho, no meio dos meus filhos, e juntamente comigo e com a minha esposa. Ela foi envolta em todo carinho, porque o pai a abandonou, e ali nós, não na intenção de querer substituir, mas de compor aquela falta e não deixar nenhuma ferida, nenhuma mágoa. E ela não é nenhuma menina complexada, nada disso. Ao contrário, é uma menina muito inteligente e se sente amada por todos. Por quê? Porque nós procuramos resgatar o carinho. Até hoje, com a minha filha, 34 anos, quantas vezes ela me abraça e fica, quando ela está em casa, ela fala: eu não quero sair daqui, papai, quero ficar aqui, no seu abraço, no seu carinho, e fica acariciando meu rosto, até hoje. Por quê? Porque nós investimos nisso, o resgate do carinho dentro de casa. As pessoas não vão nem ter tempo para estar deprimidas. A ansiedade começa a bater em retirada quando nós começamos a resgatar esse valor perdido, carinho. Maridos que estão sempre correndo e não tem tempo mais para trocar carinho com a esposa. Esposas que se tornaram avessas, resistentes a receber carinho. Talvez foi ferida durante algum tempo com palavras, com atitudes, e agora criou uma resistência. Então, novamente, eu lhes digo na autoridade da palavra de Deus: resgate o carinho, este valor importante que não pode mais ser perdido dentro de casa. Ele tem que ser resgatado, ele tem que ser tirado lá do fundo daí da casa, da sujeira que talvez se acumulou no dia a dia, e dizer: não, eu vou perdoar o meu esposo, e eu vou me abrir para ele, para carinho, enfim, eu vou me abrir novamente em receber carinho, em dar carinho. Eu vou lhes revelar uma característica que Deus fez à mulher e que poucos homens sabem. Poucos homens sabem disso. A mulher foi feita com uma característica de responsiva. O que quer dizer isso? É o seguinte: é automático e está nela. Se ela receber um carinho, ela quer devolver no mínimo 2. Deus a fez assim, isso é natural. Também, ao mesmo tempo, se você falar uma palavra dura, ela vai te responder 2. É natural.
Por quê? E mesmo que ela não quiser, Deus a fez assim, isso está nela. Ela tem a natureza responsiva. Por isso que tem tantas mulheres doentes, porque não tem recebido carinho, então ela se fecha, porque ela não pode retribuir aquilo que Deus fez ela com capacidade de fazer, e se tornaram solitárias dentro do lar. São solitárias, choram à noite, sozinha, e o marido dorme, rouca, até baba ao lado dela e nem vê nada. Desculpa, mas eu tenho que ensinar essas coisas, eu tenho que dizer sobre isso, que é uma dura realidade. Mulheres sofrendo as noites com insônia, e tem maridos também nessa condição, que esposas se fecharam à troca de carinho, e os filhos percebem tudo isso, serão filhos que também não terão facilidade de trocar carinho. E a paz, até com a desculpa de dizer, não, homem que é homem tem que ser tratado assim. De onde você tirou isso, meu irmão? De onde você tirou isso? Quer entender então, aprender com o mestre? Diz que tinha um dos discípulos que encostava a cabeça no peito de Jesus. Então só por isso eles tinham tendências homossexuais? Pense bem. Não, isso era de carinho, a importância do valor, da virtude, do carinho. Jesus já estava ensinando isso para os discípulos. Porque quantas angústias não batem em retirada na hora que você se sente amado, amada. Eu costumo dizer, foi feito um levantamento, muitas dores na coluna, insônia, problemas estomacais são gerados por falta de amor, por pessoas que não têm recebido amor e carinho, e as pessoas começam a ter esses efeitos psicomáticos e começam a ficar doentes. São pessoas doentes dentro de casa, solitários, que não recebem mais o toque das mãos, o toque, o abraço com carinho, sem segundas intenções. Deus te capacitou, mulher, com um sentido, uma sensibilidade fantástica. Você sabe disso. Você sente até no olhar quando um homem te olha com interesse e quando não tem interesse, quando é puro. Não é isso, mulheres? Me ajudem. Você sabe quando é puro, que não há nenhum sentimento, nada de malícia naquilo. Então, cultive isso, ensine isso, pratique isso com seus filhos, com seu esposo, dentro da sua casa, dentro da igreja. Resgate esse valor perdido, carinho. Você não imagina o número de pessoas que vão deixar de andar deprimidos dentro da igreja e não vão precisar mais ficar procurando, pastor, ora por mim de novo, olha, pastor, joga os búzios aí para ver o que é que vai sair, pedindo para pastor jogar búzios, só falta pedir, ou lê nas cartas aí, vê o que que tem, porque olha, estou tão angustiada. Então, nós não precisamos disso. Nós temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo que resgata os valores perdidos, e novamente a gente pode ter uma vida sadia, uma vida linda, alegre com o Senhor. Então resgate este valor emocional. Que mais? O amor. O carinho é o amor posto em prática. O amor é a essência. O amor, na realidade, é o conceito básico da convivência. Sem amor, pensa bem, fica tudo mais difícil. A Bíblia diz que com o amor até os legumes se tornam uma mesa farta. De que adianta ter uma mesa cheia de gorduras, cheia de comida, enfim, mas na angústia, sem amor, aquela comida não desce. Agora, às vezes é uma comida simples, num lar muito simples, mas se tem amor, é uma coisa tremenda. É como se fosse um manjar. O amor precisa ser resgatado, se porventura tem se perdido. O que mais? A paciência. Como é que está a sua paciência, meu irmão, minha irmã? Isso é uma virtude do Espírito Santo em nós. De nós mesmos nós não temos paciência. Paciência no trânsito. Como é que é o gaúcho aí dirigindo no trânsito? Vira um louco atrás do volante, que quer ultrapassar todo mundo e quer só levar vantagem e quer aproveitar os sinais em amarelo. Enfim, como cristão, de que adianta eu colocar lá atrás, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? E aí ele sai atravessando o trânsito, dando fechado em todo mundo, fazendo sinais obscenos pela janela quando alguém te ultrapassa. E aí a pessoa, você terminou de ultrapassar a pessoa, o Senhor é meu pastor. Ou então, 100% Jesus. Já pensou? A pessoa de trás fala assim, já pensou se não tivesse Jesus então?
Se tivesse 1% do homem aí, se 100% é Jesus está fazendo isso. Irmãos, essas coisas têm que ser ensinadas na igreja. Resgatar esses valores perdidos, valores emocionais de paciência. Nós estamos numa geração que perdeu a capacidade de ter paciência. Tem mães que não têm paciência com seus próprios filhos mais. Agora eu não tenho, agora eu posso te ouvir, agora tem que assistir a novela, agora tem que terminar o futebol, agora tem que não sei o quê. Não tem tempo, nunca tem tempo, está sempre correndo, não tem paciência para ouvir, para investir nos filhos. Papai me ensinou, nós chegávamos da escola, ele chegava do trabalho, e antes de todo mundo sentar na mesa, ele pegava o caderno de um por um e ajudar a fazer a lição de casa. Era tremendo, lindo aquilo de ver. Eu aprendi aquilo, eu invisto nos meus filhos, eu ajudo, eles participam da vida deles, e tenho, quanto mais eu faço isso, mais eu ganho respeito, e eles veem o equilíbrio, a paciência na minha vida, e eles começam a ter a mesma paciência. Minha esposa tem um temperamento oposto ao meu. Eu sou fleumático misturado com melancólico. Ela é uma sanguínea colérica. Eu costumo dizer, ela está a 250 por hora, eu estou a 40, 50, quando estou correndo, sem ideia. Só que aí, como nós somos um só, então ela está sempre correndo e eu sempre devagar. Então eu seguro um pouco a velocidade dela e ela aumenta um pouquinho a minha velocidade. E aí dá uma velocidade ideal. Fica lá nos 80, dá para entrar em qualquer curva sem a gente se ferir. É uma maravilha. É mais ou menos isso que o Espírito Santo quer fazer nas suas vidas, na minha, como tem feito na minha. Ele é o equilíbrio. É Ele quem é o nosso acelerador, Ele é o nosso equilíbrio. E é Ele quem é o nosso freio. Ele equilibra, segurando a minha esposa com a forma de eu ser, e ao mesmo tempo, Ele usa a minha esposa para que eu seja mais rápido, mais dinâmico. Não tenho vergonha de confessar, todas as coisas que nós temos hoje, sim, foi com o meu trabalho, mas foi ideias da minha esposa. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Mas ela nunca passou por cima de mim. Uma mulher sábia. Ela tem as ideias, aí quando chega em casa, tive pensando, e se você fizesse isso? Ela entrega as ideias todas prontas para mim assim. Que coisa linda. Pensa que eu fico bravo? Eu glorifico ao Senhor por isso, por Deus ter me dado uma esposa abençoada com essa característica. Eu seria um ignorante se eu não entendesse essa virtude que está nela. Está nela, eu não a tenho. Então, por que não aproveitar essa virtude linda que Deus deu para ela? Ao mesmo tempo, ela usa da virtude que Deus me deu, de pensar, de planejar, de analisar, porque o colérico ele não planeja nada. Não, vamos viajar agora. Mas como? Nós nem pensamos nada. Não, vamos, depois nós vemos onde que vamos ficar, o que vamos fazer. Mas e o carro? É assim, o fleumático, mas tem que consertar o carro, o pneu não está muito bom. O colérico já não, ele fala, não, vamos lá, e jeita um jeito, se furar, a gente coloca outro, enfim, e não sabe nem se tem dinheiro para viajar, não sabe onde é que vai ficar. É mais ou menos isso. Então, ela usa dessa virtude que está em mim, na minha vida, que ela não tem. Então ela aceita o meu planejamento, está ok, mas vamos planejar, vamos ver a possibilidade, o que é prioridade, vamos comprar isso primeiro, vamos investir nisso, o que é o momento ideal, e ela aceita isso. Então é tremendo. Então Deus tem nos abençoado, tudo que colocamos à mão, nós vamos juntos, planejamos juntos, projetamos juntos, e aí oramos por aquele propósito, e a glória de Deus vem sobre aquele assunto, e nos abençoa. Aonde você for, um dia se tiver a oportunidade de ir em Timbó, ir na minha casa, você vai ver a casa que Deus nos deu, está estampada a mão de Deus. Os meus filhos, nós mudamos para Timbó, e eu disse, bom Senhor, vou alugar uma casa, porque eu não quero vender a de São Paulo ainda, e não tenho como comprar outra. E comecei a procurar casa para alugar. O meu filho mais velho chegou assim, mas papai, não foi Deus quem nos mandou para Timbó? Se foi Deus, Ele faz a obra completa. Meu filho, não era eu não, escute bem. E eu disse, filho, e então o que você diz? Nós não vamos vir para casa alugada não, nós vamos vir para uma casa nossa, que Deus vai nos dar. O Haroldo conhece, com certeza. Eu disse, aleluia. É assim então, filho? Eu vou orar, e Deus vai nos dar uma casa. Minha esposa ouviu, entrou fé no coração dela, ela falou, é verdade. Paramos de procurar casa para alugar, vamos procurar casa para comprar. Olhamos um monte de casa, e tinha casa que entrava que o valor era acessível, tal, e disse, espero que a minha esposa goste dessa. Não, entrou numa casa bonita, grande, essa é a casa que Deus vai nos dar. Veja, e confesso, era a fé dela, e não a minha. Estou sendo sincero,
para vocês. Ela tinha fé para acreditar e tomar posse daquela casa. E aí eu disse, mas amor, o dinheiro que temos, o carro, e o homem acho que não vai aceitar, não representa nem 3% do valor, e como é que vão pagar o restante? Aí ela disse assim, o Deus que nos mandou para Timbó, Ele faz a obra completa e Ele vai nos dar essa casa. Ah, que coisa tremenda. E aí ela não estava indo em Timbó, eu estava morando no hotel. E aí ela falou assim, olha, eu vou orar e você vai lá agora e faz a proposta para o homem. Tá bom. Fui eu lá, entrei na casa, um gaúcho, o terrâneo de vocês. E aí ele disse, fiz a proposta, ele disse, ô Paulista, essa proposta tua é muito delicada. Não dá, eu tenho proposta muito melhor do que essa, não vai dar para a gente fazer o negócio. Tá bom, voltei, entrei no carro, peguei o celular, liguei para minha esposa e disse, amor, não deu, a casa não é nossa, o homem não aceitou a proposta. Ah, que coisa. Ela só disse assim, volta lá, que eu vou voltar a orar e faça a mesma proposta, que o Senhor vai nos dar essa casa. Tá bom para você, irmão? Tá bom? Entenderam isso, esposas? Viram para o que Deus chamou vocês? Viram? Resgatar essa característica. Que coisa tremenda. Resgatar esse valor. Eu disse, sob esta palavra, eu estou voltando lá. Entrei novamente e disse, tem uma proposta nova. Não nova porque mudou alguma coisa, é nova porque é 5 minutos depois. Ele me chamou na cozinha, ele, a esposa, disse, então diga, fiz toda a proposta novamente, a mesma. Ele parou, olhou para mim, eu fui com a tua cara, Paulista. Sabe que nós vamos fazer um negócio? Mas vamos fazer logo antes que eu desista e que venha outro aí que eu acabo desistindo. Eu já assinei as promissórias sem juro nenhum. Aí eu fiquei ousado, tinha um terreno enorme do lado. Eu disse, só que tem uma coisa, eu quero por esse mesmo valor o terreno junto. Ele disse, mas você está abusado. Olha, mas hoje é teu dia, não sei porque eu não consigo dizer não. Eu sabia porque tinha uma mulher de fé, de joelhos, orando lá em casa e dizendo, Senhor, Tu nos mandaste, então completa a obra. Essa era a característica. Eu estava debaixo da unção da intercessão. Alguém, uma esposa amada, estava intercedendo por mim, intercedendo por nós. Então é tremendo. Abre-se as portas do céu, abre mesmo, e você sabe disso, mulher. Você sabe disso, meu irmão. Abre as portas do céu na sua casa, sobre a tua família. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, tenha paciência e veja Deus trabalhar. Resgate esse valor. Se precisar varrer a casa, varre. Se precisar acender a luz para encontrar esse valor, acende a luz. Bíblia, palavra de Deus, resgata o valor. Fechamos a casa. 18 meses depois estava com a casa paga, devendo nada, já passando já a escritura, está lá estampada para quem quer ver a bênção de Deus. Comprar uma casa, troquei só pelo carro que eu tinha, veja, e pouquinho valor, bem baixo, e o restante paguei direto para o proprietário, com nota promissória, já viram isso? Com nota promissória assinada, e sem juros, sem conversão militar e sem nada, em 18 meses. Quando Jesus faz, Ele faz as coisas perfeitas. Aquele homem foi do Rio Grande do Sul só para construir aquela casa, não para ele, para mim. É isso mesmo. Um gaúcho saiu daqui da tua terra e foi me abençoar lá em Timó, porque ele estava voltando. Foi lá só para construir a casa que Deus mandou ele. Vai lá, constrói a casa que eu vou mandar um filho meu que precisa dessa casa. Que coisa tremenda. Ei, veja a mão de Deus trabalhar sobre a tua vida. Resgate, paciência, aprenda isso. Quantas, né? Compreensão, a falta de compreensão, filhos que não são compreensivos, pais que não são compreensivos. O filho tira uma nota um pouco mais baixa, o pai já dizendo, está vendo? O teu irmão não é assim, a tua irmã não é assim. Começa a comparar. Veja, 5 dedos, nenhum é igual. Não há nenhum filho igual. Eu tenho 4, com uma neta, nenhum é igual. Se eu tratar da mesma forma que eu trato o mais velho, o mais novo, eu vou criar feridas profundas no coração dele. O mais novo, ele é centrado, ele é calmo, ele gosta das coisas espirituais. O mais velho já não, tem um outro estilo totalmente diferente. Tenho que falar com ele de forma diferente, tenho que reconhecer os valores dele de forma diferente. A mesma coisa que Jesus faz conosco. Cada um de nós aqui temos uma personalidade.
Deus usa todas elas, tem trabalho para todas elas, Ele não joga nenhuma delas fora, Ele resgata todas elas e trabalha de uma forma poderosa com todas elas. Tem serviço para todos na casa do Pai, como você é. O que você está dizendo, irmãos? Bíblia. Lembra o apóstolo Pedro? Os soldados vieram buscar Jesus. Eu gosto daquela passagem, tremendo. Não sei aonde Pedro, 3 anos e 3 meses andando com Jesus, ainda tinha habilidade de usar espada. Não sei nem onde ele arranjou uma espada. O soldado veio, ele com aquele temperamento dele, colérico, sanguíneo, arranjou uma espada, se tirou da bainha do soldado, se encontrou, se estava escondido na mochila. Eu não sei, a Bíblia não diz isso. Deixa a gente pensar. Sei que apareceu aquela espada e ele foi ir na orelha do soldado. A ideia dele era matar o soldado. O soldado deve ter desviado e cortou a orelha. Bom, quantos Pedros nas igrejas estão cortando as orelhas dos soldados? E Jesus não te chamou para cortar a orelha de ninguém. Entenda isso. Aí Jesus está lá, vai no chão. Acho que teve que tirar a terra da orelha do pedaço. Deve ter fixado junto com o sangue. Limpou aquela terra, pôs de novo, colou aquela orelha. Quantas orelhas Jesus está curando dentro da igreja, de pessoas que estão ferindo, usando a espada errada. Quem anda com Jesus tem que aprender a usar a espada. A espada tem que cortar de dentro para fora, nunca de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu não posso usar a espada se ela já não cortou a minha vida. Eu não posso, eu não estou habilitado. Entenda isso. Compreensão, compreender, aprender a compreender. O mesmo Pedro, depois você vê já no dia do Pentecostes, chamaram eles de bêbados, 9 horas da manhã, e aí disseram, estão cheios de monstros, quer dizer, estão bêbados. 9 horas da manhã esse povo já está bêbado. Já pensou se era aquele Pedro lá, alguns dias antes? Já ia pegar um monte de espada, chamar todos os discípulos, vamos cada um com uma espada, eles vão ver quem é que está bêbado, e saía cortando a orelha de um monte de gente lá. Não fez mais nada disso, mas era o mesmo Pedro, ainda colérico, sanguíneo, líder nato, se levantou, não esperou por ninguém não. Ele não chamou João, esse pessoal está me chamando de bêbado, vem lá, o que você vai fazer? Não, levantou, tomou a frente, diz, varões galileus, isso que vocês estão vendo, isso já tinha sido profetizado, os profetas já tinham dito que o Messias viria e que nós receberíamos o Espírito Santo. Veja lá o que o profeta Joel escreveu, e foi dizendo com autoridade. Agora ele usava a espada que estava de dentro para fora, mas continuava com a mesma personalidade. Viram só? Deus não mudou a personalidade dele. Deus fez o quê? Equilibrou a personalidade dele e começou a colocar ela para ser usado à disposição do trabalho do Pai. Então, compreensão, compreender as pessoas como elas são. Tem mulheres que estão com rugas já nos rostos e são novas ainda, porque passaram a vida toda tentando mudar o marido, e você não consegue mudar. Não adianta, pare de querer mudar. Tem maridos tentando mudar a esposa há anos a fio. Pare de querer mudar, não é você quem muda. Se Jesus não mudar, ninguém muda. Entenda isso. Se eu não deixar Cristo mudar, ninguém vai me mudar. Então, pare de gastar energia em relação a isso. Aprenda a amar como a pessoa é. Isso é uma virtude, isso fala de compreensão, compreender. São valores que precisam ser resgatados, até dentro da igreja. Já viram? Tem aqueles irmãos que são mais pegajosos, e aí os crentes ficam evitando ele. Meu Deus, se aquele irmão me pegar, se aquela irmã me pegar e começar a falar comigo, olha, ele esquece da vida, então fica evitando. Não, vai lá, compreenda a pessoa como ela é, invista tempo. De repente, ela está pedindo socorro e você não percebeu. Está precisando alguém que a ouça, que o ouve. Então, compreensão é a mesma forma que Jesus faz conosco. Irmãos, olhe pelo aspecto espiritual. Não tem dia que você se sente tão esquisito que você imagina, Jesus, eu não sei nem se tu vai me entender, porque olha, até eu estou me achando esquisito. Tem dia que a gente está tão esquisito que parece que ninguém entende a gente, e Jesus nos entende. Porque Ele nos compreende como somos. Essa é a grande verdade. Compreensão. O que mais? Dedicação. Que haja dedicação. Muito importante. Tudo que você for fazer, Colossenses 3, 12 e 13. Tudo que colocar a mão para fazer, faça como se fizesse para Deus e não para os homens.
Coloque isso em prática lá no teu trabalho, no teu dia a dia. Você não está trabalhando para homens, você está fazendo para Deus. Está tirando a sobrevivência, mas está fazendo para Deus. Tudo que fizer na casa do Pai, faça o melhor possível. O melhor, com dedicação, com amor. É muito importante isso. Coisas feitas sem dedicação não são recebidas pelo Senhor. Ele sabe quando eu faço com dedicação, quando você faz com dedicação. Mulheres que fazem os trabalhos do lar sem dedicação. E diz, olha, é o que eu consegui fazer, se quiser comer, come, se não quiser comer, deixa aí que o outro vai comer. Enfim, falta dedicação. Dedicação no que faz. Quantas vezes, irmãos, eu abro a gaveta e vejo lá tudo arrumado, lenço, as coisas tudo cheirando, aquele cheiro agradável. E às vezes vou lá, dou um abraço na minha esposa, vejo os olhos dela até brilhar. E falo assim, muito obrigado por você cuidar de mim, cuidar das minhas coisas. Eu te amo. Nossa, chegará outra vez, vai ter mais perfume ainda lá, nas meias, nas coisas, porque ela vai fazer com mais carinho ainda, mais dedicação. Alguém reconheceu, eu estou comendo, os meus filhos aprenderam isso comigo, e aí eu agradeço. Que delícia de arroz, que delícia de feijão. Olha, hoje você caprichou, e os meus filhos fazem o mesmo. Ela vai se esmerar, ela vai se esforçar, da próxima vez fazer melhor ainda. É tremendo, dá para ver o brilho nos olhos dela. Faz com dedicação, com carinho. E ela não gosta de cozinhar, ela revela isso, eu não gosto de cozinhar. Não é o forte dela. E ela diz, mas ela faz por amor e faz com dedicação. Dá gosto de ver. E a gente reconhece isso. Dedicação nas coisas que Deus tem entregado na tua mão. Levitas da casa do Pai, façam o louvor, mas façam com dedicação. Se preparem antes, não façam de qualquer forma. Estou dizendo isso com amor. Se prepara antes, se precisar vir em jejum, no culto de domingo, faça isso, mas faça com dedicação. Pais, façam com dedicação a criação dos seus filhos. Obreiros, nós pastores, façamos com dedicação aquilo que Deus tem nos dado. Resgatar esse valor perdido. O que mais? Serviço. Deus, este é o valor que está perdido dentro dos lares. Filhos hoje que ficam na internet e só faz faltar fazer uma cozinha do lado lá da internet. Leva, tem prato, resto de comida, copo, enfim. Aqui no sul ninguém faz isso, não tem nenhum filho que faz isso. Desculpa, estou falando então lá só de Timbó, só os meus. Nós só na minha casa. Temos que estar lá, filho, que não é lugar disso, aqui comer é lá na mesa, para isso tem a cozinha, enfim, resgatar o serviço. Jovens, moças, que não sabem fazer nem os trabalhos do lar, porque as mães não ensinam. Como ela não tem a característica de serviço, as mães também não ensinam. Filhos que os pais nunca ensinaram a fazer nada dentro de casa, então chegam em casa só porque estudam, acham que já é o suficiente e não tem a característica de serviço. Já viram? Dá para ver quando alguém tem essa virtude. Ele chega na igreja, já vai arrumando as cadeiras que estão fora do lugar e vai vendo se tem sujeira. Ninguém mandou, ele tem essa virtude, está nele. É tremendo isso. Se tem algum fio atravessando, procura um canto melhor para passar o fio. É uma coisa linda de ver. Isso tem que resgatar. Tem que resgatar. Jovens, adolescentes que dormem no sofá, dormem na frente do computador e tem o resto de tudo lá, e que os pais não ensinam. Tem tempo, agora é tempo de internet, agora não é tempo, desliga, acabou, agora não vai mais jogar, chega, acabou, este é o teu horário. Não importa a idade, irmãos, precisa impor os limites, porque se não impõe os limites, ele vai achar que a vida toda dele é assim. Ele vai levar isso para a igreja, ele vai levar isso para a escola, ele vai levar isso para o casamento, e vai ter um desvio de caráter que os próprios pais geraram durante a criação. E depois vai achar que a esposa é uma empregada e que ela tem que pôr até comida na boca. Por quê? Porque houve um desvio de caráter na criação e não foi tratado. Eu gerei um desvio de caráter no meu filho mais velho e levou tempo para sarar, e eu sei que eu errei, porque ele me pedia as coisas, mesmo trabalhando, tendo um salário, e eu nunca deixei faltar nada, e ajudava, pagava a universidade, dava combustível e dinheiro para ir namorar, e esqueci de impor alguns limites, e ele casou e levou esse desvio de caráter. Achou que, bom, a conta estourou, fala com o papai e ele completa a conta. O cartão de crédito rolando dívida, fala com o papai e ele vai lá e paga a conta. Não consigo pagar o aluguel, estou casado, mas tudo bem, meu pai, ele vai, me ajuda e paga.
E aí quando casou, eu entendi o erro que eu tinha cometido, porque aí estava com as dívidas, as finanças toda arrebentada, cartão de crédito gerando dívida, usando o limite do banco, pagando só os juros, aquela situação horrível. E ele ligava: sabe o que é, papai? Estou lá com um cheque especial e tal, como quem diz, o senhor vai depositar o dinheiro? Aí eu disse: eu tenho que sarar isso de uma vez por todas. Eu disse: filho, é o seguinte, me dá aqui o teu cartão de crédito, me dá o teu talão de cheque. Fiz uma coisa radical, irmãos. Rasguei na frente dele o cheque, taquei fogo, peguei o cartão de crédito dele, quebrei e disse: eu vou fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo. Você não tem condição de ter cartão de crédito nem cheque. O dia que você tiver equilíbrio na área financeira, então você volta a ter isso. Ele e a esposa olharam para mim espantado, mas me respeitam. Ficaram olhando espantado, foram embora. Levou 1 ano e 8 meses para ele acertar a vida financeira dele. Um desvio de caráter que eu gerei. Eu sei disso, irmão. Eu já pedi perdão a Deus. Eu gerei. É como uma filha, se ela for mimada demais, depois ela vai para um casamento, tem um desvio de caráter. Tudo que ela pedia, o pai e a mãe já corria. É a nossa filha, é a única filha. Ou tem outras, mas esta tem que tratar com todo carinho. E vai com uma filha com desvio de caráter e acha que o marido vai fazer a mesma coisa. Depois chega e não é isto. E aí começa a ter frustrações, angústias, estresse emocional. Por quê? Porque tinha um desvio de caráter que não foi tratado na área financeira, na área sentimental. Então nós, pais, temos que resgatar esse valor importante do serviço, importante, ensinar aos nossos filhos os limites. Ensina os seus filhos, mesmo sendo homem, lá a lavar louça, ajudar a limpar a casa. Ele não vai ficar efeminado não, minha irmã, meu irmão. Ao contrário, ele vai ganhar responsabilidade. Eu tinha 15 anos, ia fazer 16 anos, quando eu recebi uma oportunidade que a empresa ia me pagar uma bolsa na Alemanha. Fui morar num país estranho, 9 anos sozinho, longe da família, sem dinheiro, só tinha o sustento da universidade, e tinha que lavar minha roupa, fazer minha comida, tinha que lavar a pensão, enfim, sozinho. E eu tinha uma super mãe, sabe daquela super mãe em casa, que vinha até trazer o chinelo na beira da porta do banheiro? Minha mãe era essa, era uma super mãe, ela me estragou. Mas daí Deus falou: pera aí que nós vamos tratar isso já. Agora não tinha uma super mãe: mãe, a toalha. Aí gritava lá dentro do banheiro, ela vinha correndo trazer a toalha. Não tinha mais isso, agora era eu. Eu tinha que aprender, o meu caráter tinha um desvio, e eu tinha que sarar. 9 anos, veja, não tinha mãe que eu gritava e vinha fazer as coisas. Levantava de manhã para trabalhar, ela já tinha lá feito já umas coisas que eu gostava, só faltava colocar o pão, já molhar o pão no leite, e filho, não quer que eu molhe o pão? Meu Deus, era uma coisa tremenda. Não sei se vocês tiveram uma mãe assim, uma bênção, mamãe. E ela não fazia era boa vontade, isso era natural dela, fazia comigo e com todos os filhos, mas ela não sabia que ela estava gerando um desvio de caráter em mim, e que depois tinha que ser tratado. E olha, foi duro ser tratado, foi duro, sofri, comia pedaço de pão, às vezes amanhecido, porque não sabia fazer nada, não sabia fazer arroz, não sabia fazer nada, porque nunca aprendi. Viram só? Serviço precisa ser resgatado. É lindo de ver um jovem, uma criança com essa virtude. O que dizer um irmão então? Que se predispõe, ele não está atrás do título. Pastor, estou aqui, viu? Se precisar de mim, mas na hora também que tiver lá as consagrações, não esqueça de mim. Não, ele não está atrás de nada disso. É natural dele, ele está para servir, e ele gosta de servir mesmo. Se vai ter o título ou não, olha, isso é com Deus, isso é com o Senhor. Se o Senhor quiser, se Ele tem isso para mim, Ele o fará. Mas eu quero estar aqui para servir, resgatar este valor. E os nossos filhos precisam ver isso em nós, irmãos. Em nós temos que ensinar. O que mais? Resgatar a harmonia. Deus, a harmonia. Quem é músico sabe a importância da harmonia. Não é assim, meu irmão? Tocar ou cantar um hino sem harmonia, olha, é um desastre. Fica insuportável. A harmonia faz parte da união, do acorde, e é isso que Deus quer que a gente resgate. A harmonia dentro da igreja, entre os irmãos, a harmonia na família.
Você soube que alguém da família falou de você, não espere isso criar uma montanha, não, meu irmão, entre você e aquela pessoa. Vá lá na casa dele e disse: olha, falaram tal coisa, mas eu confio em você, eu te amo da mesma forma, quero te dar o perdão. Harmonia, resgate a harmonia, harmonia no lar. Esposos, filhos com os pais, resgate a harmonia que tem se perdido. O que mais? A paz e a doação de si mesmo. Há alguns fatores também espirituais, como oração, resgatar a oração, o culto doméstico dentro de casa, colocar os filhos para orar junto com você. Imagine isso. Talvez hoje para algumas famílias isso é loucura. Meu filho, se eu chamar ele para orar, ele vai dizer: pai, o que você está querendo que eu pague o bico? Está pensando o quê? Eu sou do século 21. É do século 21 e precisa de oração. A oração é o oxigênio da alma. Mas se os nossos filhos não vêem a gente orando, eles não vão estar estimulados à oração. E a oração não é castigo. Tem pais que dão castigo de oração para os filhos. Oração não é castigo. Oração é uma coisa tremenda, alegre, é falar com Jesus. É uma comunicação agradável e sadia com o Pai. Mas os nossos filhos têm que ver isso em nós. Se os pais não oram, como é que os filhos vão estar estimulados a orar? Fica muito mais difícil para eles. Então facilite esse processo. Então, oração, o devocional. Cada um de nós temos que ter o nosso horário de devocional. Mesmo se você não seja metódico, para o devocional tem que ser metódico. Eu não sou metódico. E para o devocional eu tenho que ser metódico. Tem a minha hora, o meu lugar de orar, o meu momento com Deus. A família toda sabe disso. Lá é o lugar que eu uso como altar para adorar ao Senhor. É o meu cantinho onde eu me ajoelho, ponho o rosto no chão, onde eu abro a Bíblia, onde eu vou ler, onde eu vou chorar. E o horário que eu estou lá falando com o Senhor, ninguém, não tem telefone, ninguém me interfere. A família já sabe. Entenda, o devocional. Porque eu não posso ter vida espiritual se eu não tiver um devocional. O devocional é falar com o Senhor e resgatar a comunhão todos os dias. A importância desse valor que se perdeu. Muitos cristãos não têm um momento mais devocional. Fazem o sinal da cruz para comer, o sinal da cruz para dormir, e depois ficam atirando pedras ainda nos católicos. Não, meu irmão, você é crente, salvo, o véu se rasgou de alto a baixo. Jesus está esperando a tua voz, Ele está esperando o teu clamor, Ele está esperando a tua conversa. Eu trabalho em Joinville, segunda e terça. Eu saio de Timbó a Joinville, dá mais ou menos 1h15, 1h20 minutos, até Joinville, no escritório que temos lá. Chega de manhã, eu levanto, bem cedinho, 5h30, e aí quando é 6 horas eu estou na estrada. Às vezes ainda está escuro, e aí eu digo: Jesus, vai mais um dia comigo, Pai. Eu preciso da tua presença. Acho que se tiver gente que for ao meu lado no carro, é que eu vou lá por dentro das montanhas, lá para o Pomerode, é mais deserto. Ia pensar que eu sou louco. Eu vou conversando com Jesus. Eu acho que você já deve ter feito isso. E Ele vem ao teu lado. Já teve dia do Senhor contar para mim como ia ser o meu dia. Quantas pessoas eu ia falar de Cristo para as pessoas. O que seria aquele dia? Conversar. Tem parentes, tem até casais que ficam no carro e viajam 4 ou 5 horas e não trocam quase palavra nenhuma. Porque não são amigos, não desenvolveram uma amizade. Então não tem assunto. Com Jesus é a mesma coisa, eu tenho que desenvolver amizade. Deus, quantos minutos de assunto você tem com Jesus? É o tamanho da tua amizade com Ele. 5 minutos acabou o assunto? É 5 minutos do tamanho da amizade. Entenderam isso? Desenvolver amizade. Como é que é a conversa dentro de casa? Se a televisão é quem fala, então você não desenvolve amizade. Tem televisão no quarto, na cozinha, no banheiro, na banheira, DVD em tudo quanto é lugar. Por quê? Até para sair da cozinha para o corredor até o quarto, tem que ver a televisão para não perder a programação. Então o que acontece? Não desenvolve amizade. Só conhece a televisão, mas a pessoa que vive dentro do mesmo tempo não conhece. Então quando viajam, ou quando estão sozinhos dentro do carro, que não tem para onde ir, não tem assunto. Porque não desenvolveram amizade. É a mesma coisa com Jesus. Cristãos que não oram, que não têm o devocional, é porque não desenvolveram amizade.
Então não conseguem ficar mais do que 5 minutos, 2, 3 minutos falando com Jesus. Olha, amados, quando nós começamos a desenvolver amizade com Jesus, você quer falar com Ele toda hora, você tem saudade de Jesus, assim, pastor, dá saudade. Se um pouquinho que fica sem você sentir a presença dele, você fala: Pai, o que está acontecendo? Eu preciso sentir a tua presença, Senhor. Tem saudade, você tem saudade até do céu. Saudade do céu, pastor, você nunca esteve lá. Sim, você tem saudade do céu, porque você ouve e fala com quem vive no céu. E te dá saudade. É tremendo. Mas isso eu tenho que desenvolver. Comece a desenvolver uma amizade com a sua esposa. Eu chego em casa do trabalho, 7 horas, tomo um banho, nós vamos andar, eu e ela um pouco, lá por Tibó, é plano, voltamos, sentamos lá no sofá, às vezes é 1h30 da manhã, a gente nem vê a hora passar. Aí ela vai contar como foi o dia dela, e ela é detalhista, aquelas mulheres bem detalhistas. Porque eu saí, sabe, com aquela sandalinha, com a cor tal, assim, que eu guardo lá no armário. Ela vai contar todos os detalhes. Mas eu amo isso, entenda bem, eu amo isso, eu acho lindo demais. E fico lá ouvindo ela, depois ela quer saber como é que foi o meu dia, eu vou contar as experiências que Deus me deu, como foi, que o Senhor falou, o versículo que Ele me revelou, enfim, milagre que eu vi acontecer, e choramos junto, e depois oramos, um ministra a vida do outro, é tremendo, e vamos dormir em paz. E queremos, chega no outro dia de manhã, tem mais assunto. Eu vou para a padaria, eu quero que ela vá comigo, eu tenho saudade dela já na hora do almoço. Aí alguém fala: mas 31 anos junto, pastor, ainda não cansou? Ao contrário, cada vez mais eu quero ela do meu lado, junto comigo, porque nós desenvolvemos uma amizade. Eu não consigo mais imaginar a vida sem ela. Da mesma forma com Jesus, entenderam? Desenvolve essa amizade, meu irmão. O Senhor não vê a hora de nós buscarmos novamente, o devocional, a oração, aqui mais, a fé. Resgatar a fé. Quantas pessoas dizem que tem fé na hora de provar? A empresa que você trabalha está lá começando a passar por um problema. Aí todo mundo vem: vai falir a empresa. Aí você fala: tenho que arranjar um outro emprego urgente. Deus, tenha fé. Por que Deus te colocou numa empresa que está falindo? É para você subir lá na sala do presidente e dizer: esta empresa, no nome de Jesus, ela não vai falir, porque Deus colocou aqui um justo, e eu sirvo a um Deus que é vivo, e eu vou orar, eu vou interceder, e esta empresa vai sair da falência no nome de Jesus. Para isso, para você colocar tua fé em prática, e não para fugir e bater em retirada. Entenda, irmãos, eu não estou falando algo que eu não tenha conhecimento. Deus tem me levado em empresas que estão à beira da falência, em outras que já estão quase falidas. E quando eu digo: Senhor, por que tu me trouxe? Por que tu me trouxe aqui? E Deus fala: porque eu quero glorificar o meu nome neste lugar. Se a empresa estava tudo bem, sadio, os homens não iam ver a glória de Deus. Agora, está difícil a situação, agora é que eles vão ver a glória de Deus. Já fez tudo que podia fazer? Pergunta para o presidente: o senhor já fez tudo que podia fazer? Eu já fiz. Todas as ações, já chamei consultor, já fiz isso, já fiz tal ação, procurei tal doutor, falei na universidade, enfim, e já fiz, apliquei técnica, tudo, e nada resolveu, não. Que bom, glórias a Deus. É isso mesmo. Eles ficam olhando para mim e dizem: é um louco mesmo. Sou louco mesmo, sou louco por Jesus, apaixonado por Jesus. Mas o Senhor quer que a gente resgate a fé, que se perde dentro de casa. É assim, a esposa fala: estou com uma dor muito grande, olha, estou um problema, eu acho que eu vou ter que ir no médico. O marido fala: isso mesmo, tem aquele especialista lá, não esquece de ligar, enfim, já marca a consulta com ele. Deus, resgate a fé. Jesus está falando assim para você: ei filho, a unção te acompanha, não quer ver ela tua agora? Põe a mão sobre a cabeça da sua esposa. Irmãos, eu tinha refluxo gravíssimo, gravíssimo. Eu acordava de madrugada, afogando e voltando tudo. Quem tem refluxo sabe o que é isso. Um dia, a minha esposa estava sentada assim do meu lado. O Haroldo conhece. É tremendo. Ela olhou para mim e disse assim: de novo essa madrugada você acordou? E eu levei um susto, quando eu estava afogando, parecia que ia morrer. Voltou tudo assim, aquela coisa amarga. Ai, tive que andar pela casa, beber água, até conseguir voltar. Ela virou e disse assim: olha,
Vai acabar isso hoje na tua vida. Bem assim. Virou assim, eu sentado aqui, ela do meu lado, só pôs a mão assim, pastor Guilherme, no meu estômago. No nome de Jesus, refluxo, eu determino agora, acabou na vida do meu esposo, porque ele serve ao Senhor, e a tua glória vai se manifestar na vida dele. Amém. Ok? Passou uma semana, duas, nada mais de refluxo, eu nem lembrei, esqueci completamente. 2 meses depois, ela disse: você já percebeu que faz mais de 2 meses que você nunca mais acordou de madrugada, pode comer o que quiser, que não tem mais problema nenhum? Eu disse: Deus, que tremendo. Só levantei as mãos para o céu e disse: eu te glorifico, Pai. Ela colocou em prática a fé, a unção que está sobre a vida dela. Entenda isso. É você, pai, sacerdote da casa, que tem que estimular a fé. Começa dentro de casa, leva para a empresa. Um funcionário está lá reclamando. Esses dias, um engenheiro estava indo, pediu para o gerente assinar a saída dele, que estava indo para o hospital queimando em febre, com uma infecção intestinal. E aí eu vi ele saindo, chamar Aldo. Eu disse, chamei: Aldo, vem cá, onde você está indo? Estou indo para o hospital, estou passando muito mal, queimando em febre. Eu disse: não, meu filho, você não vai para o hospital nenhum não, filho. Você vai voltar a trabalhar já. Perguntei se é crente, não perguntei se tem fé, nem nada. Porque nesse momento é a tua fé, não é a fé da pessoa, é a tua. Aí eu disse assim: não, Aldo, você já vai voltar a trabalhar agora. Eu disse assim para ele: você sabe, conhece Jesus e sabe que ele cura? Já ouvi falar. Eu falei: agora você não vai ouvir falar, agora você vai ver na tua própria vida. Disse assim, no meio da engenharia: no nome de Jesus, toda febre, toda enfermidade, saia desta vida agora. No teu nome, enfermidade, tu não resiste ao poder deste nome. É no nome de Jesus. Amém. O Aldo diz assim: pastor, rapaz, mas isso funciona? Não estou mais com febre. Eu estava com uma dor que não sou. Se meu filho vai trabalhar e glorifica ao Senhor, volta para a tua estação de trabalho. E voltou o homem chorando e agradecendo a Deus. Fé se exercita quando? É na hora do desafio. Se está tudo bem, eu não consigo exercitar fé. Mas na hora que a onda se levanta, aí é hora de dizer: onda, vem cá, tem uma coisa para te dizer. Veja, eu aprendi com meu Senhor Jesus o idioma das ondas. Não tem nenhuma escola aqui no Rio Grande do Sul que ensine o idioma das ondas? Só inglês, alemão, francês, italiano? Meu irmão, você está na escola aprendendo o idioma das ondas. Só Jesus que ensina. Ele é o único professor que conhece o idioma das ondas. Gostoso isso, né? A palavra de Deus é tremenda. Eu falo 5 idiomas e escrevo. Mas o idioma das ondas tive que aprender com Jesus. Não foi escola nenhuma. Como é que é o idioma das ondas? Elas estavam já sobre o barco. A Bíblia diz que eles quase se enchiam. Jesus acordou, estava na polpa, e todo mundo desesperado, já não sabia mais o que fazer. Eu vou parafrasear, é uma paráfrase agora. Tá? Jesus disse: mas o que é, homens? Que vocês estão preocupados aí? Mas na hora que ele acordou, ele viu as ondas também. Não era para estar preocupado? Quem fala o idioma das ondas não se preocupa com as ondas. Aí Jesus disse: cautelar, requietar. Só chamou a onda e disse assim: onda, vem cá. Eu quero dizer para você, onda, terminou o tempo de você jogar água no barco dos meus filhos. Pode jogar água em qualquer outro lugar, mas menos aqui. Pode ir, onda, pode passar. Isso é um dos maiores milagres que eu conheço na Escritura Sagrada. Sabe por quê? Porque primeiro ele acalma a onda, depois ele para o vento. Quem faz as ondas é o vento. Ele tinha que ter parado o vento primeiro. Eu gosto do meu Senhor, porque Ele muda e quebra todas as regras da física. Ele diz: eu sou Deus, eu fiz, nada sem mim, nada pode ser feito. É isso, é para que o nome dele seja glorificado. Só chama a onda e diz: onda, pode ir para outro lugar, que acabou, aqui estou eu. Você entendeu? Tem homens que não obedecem e não entendem o idioma de Cristo, mas até as ondas entendem o idioma de Cristo. Às vezes Jesus está falando na vida de alguém há tanto tempo e a pessoa não entende, mas a onda entende, e se precisar o grande peixe entende também. O homem não queria ir para o lugar que Deus tinha mandado, e aí
Deus só falou assim: peixe, vem cá, acompanha aquele barco lá, porque já já vão jogar um filho meu fora lá daquele barco. E vai o peixe acompanhando. Não quer obedecer, não quer ouvir? O peixe ouve, as ondas ouvem, a tempestade ouve, o tsunami ouve. Mas está na hora de resgatar a fé, resgatar o devocional, resgatar a oração que se perdeu, às vezes, dentro do próprio lar. É mais fácil dar um chá para um doente, é mais fácil dar um remedinho. Toma essa pílula aqui, ó, é uma bênção. Pílula, uma bênção. Esse comprimido aqui, ó, para mim, foi como tirar a dor. Ficamos especialistas em comprimidos, em chás. Cristãos especialistas em comprimidos e chás. Qual versículo está aqui na Bíblia? E receitareis um comprimido tal para a dor. Nem no livro de Tobias, nem no livro nos Apócrifos não tem isso. A gente inventa isso. Por quê? Porque eu não quero resgatar a fé, porque é um preço para resgatar a fé. Para resgatar a fé, eu tenho que rasgar o meu coração e dizer: Senhor, se tu, Pai, não fizer, eu não sou nada, então que eu diminua e que tu cresça, Senhor. Tem que rasgar o coração, rasgar as vestes, rasgar a vida. Sai o velho homem e entra o Espírito de Deus com poder. Esse é o caminho. Aí o Senhor vai operar, resgata a fé. O Senhor falou com a onda já logo entendeu, parou de jogar água no barco dos filhos dele. Aí chamou o vento: vento, ó, você estava aqui, mas eu vou te dizer agora, sai daqui e vai soprar em outro lugar, porque no barco dos meus filhos você não vai soprar mais. As ondas estão te incomodando, meu irmão? O vento está jogando o teu barco de um lado para o outro? Está na hora de falar o idioma das ondas e do vento. Vamos lá, resgatar o que mais? O temor de Deus, a meditação na palavra e outros. Resgatar o temor de Deus. Temor não é medo, temor é reverência, temor é respeito, temor a Deus. Nós temos que resgatar. Quantas pessoas não têm mais temor? Tratam o Evangelho como algo secundário, não tem mais temor, perderam o temor a Deus. Não se esqueçam, amados, quando nós entramos num lugar como este, a sarça ainda arde aqui. Este lugar é santo. E os nossos filhos têm que ver que nós tratamos isto como um ambiente santo. Por ser um ambiente santo, é necessário temor, reverência, respeito. Não se conversa, não se masca chiclete. Sabia que quem masca chiclete perde 35% a 40% da capacidade de concentração? Isso é provado cientificamente. Então, tenta conversar com alguém que está mascando chiclete. Está mascando chiclete e conversando com você. Tem uma hora que dá vontade de dizer: para de mascar esse chiclete. Ele está dizendo assim para você, ó, 35% a 40% do que você está me falando não me interessa. Quem masca chicletes na igreja está dizendo para Jesus: 35% a 40% do que você vai falar, Senhor, não me interessa. Ouvir. Vamos lá, pode mudar, minha filha. Muitas pessoas acham que para sofrer perdas em seus lares é necessário muita interferência ou pecados externos, mas eu digo que não. Quando pensamos somente na moeda em si, imaginamos algo fácil de se perder e permanecer escondido em algum canto da casa. Quem já não perdeu algo em casa? Você já perdeu? Eu também. Já viram? Você procura, varre tudo, olha tudo e às vezes não encontra. Quando você não está mais procurando, é que ele aparece. Vamos lá. O termo moeda não nos faz perceber a dimensão da perda. Na verdade, tratava-se décima parte, 10% de tudo que a mulher tinha. 10% ela tinha perdido. Vamos lá, filho. Esse paradoxo também se dá com muitos dos valores que perdemos em nosso lar. Aparentemente trata-se de apenas uma moeda, mas vale bem mais do que só perdemos um pouquinho da fé, perdemos só um pouquinho do carinho, perdemos só um pouquinho da harmonia, perdemos só um pouquinho da paz, perdemos só um pouquinho do devocional. É só um pouquinho. Esse só pouquinho está fazendo uma falta enorme, enorme. Vamos lá. O processo de recuperação da moeda passa por 5 atitudes. Vamos lá. Primeiro, ela teve que acender a candeia. Primeiro passo, tem que acender a luz. Para achar alguma coisa que se perdeu, tem que acender a luz. O texto sagrado revela que a mulher acendeu a candeia. Ela buscou mais luz porque havia falta dela. Não há como procurar algo no escuro.
Acredito que este é um paralelo espiritual de algo que precisamos reencontrar. Qualquer tipo de valor perdido, não só em nosso lar, também em nossa vida, em Deus. Que luz é esta que nos auxilia nesta busca? É a ação reveladora do Espírito Santo. Trazer a luz é expor o que estava oculto. Trazer a luz é deixar o Espírito Santo voltar a falar em nossa vida, e nós reconhecemos: Senhor, Tu estás falando. Tu não trouxe, Senhor, essa pessoa lá de Timbó por acaso. Tu não me trouxe aqui nesta manhã por acaso. Se Tu está falando, eu quero ouvir, porque Tu está acendendo uma luz, Espírito Santo, na minha vida. Então tem algo que precisa ser resgatado. É isto. O Espírito Santo, ele não engana ninguém. Ele revela em mim o que precisa ser tratado. Ele revela. Eu posso enganar vocês, mas eu não posso enganar o Espírito Santo. Entenda isso. O Espírito Santo vai constantemente revelar em mim o que eu preciso mudar. Constantemente. Se preciso mudar o trato com a minha esposa, Ele vai me revelar. Se preciso mudar o trato meu devocional com Deus, a minha comunhão, Ele vai me revelar. E eu não consigo me enganar nisso. Então, é o Espírito Santo como uma luz reveladora. Que o Espírito Santo esteja acendendo cada dia mais na tua vida e te revelando em mim e em você o que precisa mudar em nós. Precisa ser resgatado. É o primeiro passo. É dizer: Espírito Santo, revela, acende a tua luz em mim e mostra o que precisa ser mudado em mim. E não tenha medo de tomar ação, atitude. É isso que o apóstolo Paulo, por isso que ele era usado. Lembra quando 2 discípulos passaram uma noite na cadeia? Eu gosto dessa passagem, acho lindo demais. Passaram uma noite na cadeia. É o único lugar que diz que eles foram açoitados com varas. É o único lugar. Sabem a diferença de açoite de varas e açoite de chibata? Quando era açoite de chibata, a chibata, ela não cortava a pele, ela dava hemorragia interna embaixo da pele. A vara, conforme ia batendo nas costas da pessoa, ela ia desfiando e ela gerava tudo feridas expostas, externas. Essa era a diferença. Então diz que eles apanharam de vara, foram soltos da cadeia porque estavam pregando o evangelho, e aí encontraram com os irmãos. Mas espera aí, você passou a noite na cadeia, apanhou com varas e ainda foi para a igreja? Será que a gente não fala: vamos dar um tempo nesse negócio do evangelho? A coisa apertou, ficou muito pesado, a gente não quer voltar para a cadeia, enfim, o próprio Deus vai entender que agora é hora de dar um tempo. Vamos ficar lá em casa, deixa a poeira baixar, a gente vai ficar lá em casa. Deixa a poeira baixar, tem que levantar a poeira mesmo, meu irmão. Aleluia. Esse é o grande segredo, porque é do meio da poeira que Deus vai fazer aparecer o que tem que mudar. É isso mesmo, sem receio. Lembram os discípulos? Aí eles foram orar, encontraram com os irmãos do templo. Essa oração é demais. Aí eles dizem assim: meu Deus, quando eu vejo esse versículo, me dá um temor. Eles disseram assim: Senhor, olha para esses homens que estão perseguindo. Então, eles estavam pedindo para o Senhor olhar, não era eles. Eles estavam dizendo: nós vamos falar com o vereador da cidade, isso aqui não vai ficar assim, o prefeito tem que saber, e tal político que é da igreja, e nós demos voto, ele vai ter. Não disse nada disso. Disse assim: Senhor, olha para eles, Pai. Que coisa tremenda. E enquanto, Pai, Tu estende as Tuas mãos, escute agora, igreja. Tu estende as Tuas mãos, ó Pai, para fazer sinais e maravilhas. Olha agora, dá-nos mais ousadia para falar da palavra de Deus. Meu Deus, acabou de sair da cadeia, com as costas todas feridas, e pede mais ousadia. Por quê? Porque eles entenderam o caminho dos sinais e milagres. Sinais e maravilhas quem faz é Deus. Mas quando é que o braço de Deus é movido para fazer sinais e maravilhas? Quando eu saio com ousadia, o Senhor vem fazendo sinais e maravilhas para cumprir o compromisso que Ele tem com aqueles que têm ousadia de falar da Sua palavra e de viver a Sua vontade. Esse é o segredo. Quer ver sinais e maravilhas na tua vida, meu irmão? Então está na hora de pedir mais ousadia, de ter ousadia. As empresas que Deus tem me levado, Deus tem me dado ousadia. Tem certas coisas que eu falo, depois eu compartilho com a minha esposa em casa, ela fala: só na misericórdia, vamos para o joelho, porque é só Deus que vai poder entrar com essa intervenção. Eu disse: é isso mesmo. E aí ela começa a interceder.
Tem dia que o Senhor desperta a minha esposa e ela sai marchando pela casa, intercedendo por mim. Empresas que às vezes pegamos com conflitos gravíssimos. Irmãos, quando eu chego lá, já está começando a ser desfeito todas as dificuldades. Peguei um contrato esses dias, agora em Florianópolis, comecei, primeiro dia. E a ideia era a seguinte: é uma empresa muito grande, tem 800 funcionários. Nesse lugar onde eu fui, em Florianópolis, tem 250 funcionários, mas o grupo todo tem 800. E aí, ele é cristão, um irmão, ele diz: pastor, eu não te contratei por ser consultor, mas eu contratei por irmão ser pastor. Até isso Deus me abençoou. Enquanto o mundo fala: não, como você é pastor, nós não queremos pastor, nós queremos um consultor. Aí Deus me leva no lugar e fala: nós não queremos um consultor, nós queremos um pastor. Glórias a Deus. Se Deus é tremendo, faz cada coisa. Fechamos o contrato, começamos nessa semana. Ele disse: tem uma quadrilha aqui dentro e a gente não consegue pegar. Estão roubando e minando as energias da empresa. Eu disse: o Senhor vai trabalhar. Peguei o organograma da empresa. Foi essa semana, irmãos. Milagre bem quentinho os irmãos. Essa semana. Peguei o organograma da empresa, me deu uma salinha lá para mim trabalhar. E aí eu fechei os olhos e disse: pai, qual é o lugar que é para mim começar, Senhor? Fechei os olhos e disse: então me diz, Senhor. E pus o dedo. Nesse lugar aqui, pai, então vamos começar aqui. Desci para aquele setor e comecei a conversar com o homem, com meus gerentes. Em menos de meia hora, eu já sabia quem eram todos os participantes da quadrilha que estava roubando. Em menos de meia hora. Um documentos em aberto, claro, flagrante, que ele nem imaginava. Ele foi entregando todo mundo assim, sem querer. Depois ele disse assim: eu não sei por que eu falei tudo isso. E olha, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sou assim, eu não falo. Você fica em paz, pois amor no ombro dele. É porque Jesus queria que isso acontecesse. Veja, em menos de meia hora, Deus já tinha me entregado a quadrilha todinha na minha mão. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele é tremendo. É tremendo. Amados, o Senhor quer que a gente acenda a luz. Acende a luz. Sabe o que se faz com trevas? Tem gente atirando pedras em trevas. Em trevas não se atira pedra, se acende uma luz. Ele não tem medo de pedra. Pode falar mal das trevas, esse diabo, enfim, esse mundo. Pode falar mal à vontade. Isso não tem medo. Agora, vai lá e acende uma luz. As trevas batem tudo em retirada quando a luz começa a acender. Onde é que está essa luz? Essa luz está na sua vida, meu irmão. Você é a luz que Cristo fez brilhar neste mundo. Paulo falou aos Coríntios sobre examinar-se a si mesmo, mas creio mais do que um autoexame nas horas de conserto, que precisamos nos aquietar perante o Senhor e deixar Ele falar em nosso íntimo pelo Espírito Santo. Vamos lá, meu irmão. Segundo item, tem que varrer a casa para encontrar o que se perdeu. Primeiro acende a luz. Acendeu a luz, o Espírito Santo fala no nosso íntimo o que tem que mudar em nós. E ninguém se engana a si mesmo. Segundo, tem que varrer a casa. Aquela casa necessitava de limpeza. Era importante. A sujeira que estava lá naquele chão podia esconder a moeda. Não sabemos por que havia sujeira. Talvez aquela mulher tenha deixado as janelas abertas. Talvez um pé de vento trouxe sujeira. Quantas janelas deixamos abertas? Às vezes uma fresta somente no coração, na alma, e o inimigo vai e sopra a sujeira dele lá dentro. Pessoas que pelas madrugadas estão aí na internet se acabando nos sites pornográficos, enfim, destruindo a vida espiritual. Depois chega na igreja, não vê nada espiritual. Sei, essa igreja aqui, ela não é assim como eu gostaria. Não é o problema não é a igreja, é como Asaf. Asaf reconheceu que o enfermo era ele, no Salmo 137. Ele não via mais o Senhor, ele começou a reclamar de tudo. E o Senhor: cadê, Senhor, os teus benefícios? Tu esqueceu tudo, e eu não consigo mais te ver, não consigo mais te sentir. Aí lá para o versículo 14, não me lembro direito, ele diz: sabe de uma coisa? O enfermo sou eu. Quando ele reconheceu, aí daqui a pouco ele começou a ver, aí vê o Senhor novamente no relâmpago, vê o Senhor nas nuvens. Quando eu reconheço que o enfermo sou eu, o Senhor vem e se faz presente novamente. Vamos varrer a casa. Aquela casa necessitava de limpeza. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes nos expomos demais a este mundo e permitimos que os seus conceitos entrem em nossa casa e coração. Às vezes pela TV. Irmãos, eu tenho TV também, tenho televisão, tenho uma no quarto, tenho uma no quarto dos meninos, tenho uma na sala, enfim. Mas
Eu digo sempre para minha esposa: o mês que eu ficar, somando todo o tempo que eu estou na frente da televisão, mais do que 2 horas, eu digo para ela: ministra a minha vida que eu estou com problema. Ministra a minha vida, urgente, por favor, me socorre. Porque gastar mais do que 2 horas num mês na frente de uma televisão, você está doente, meu irmão. Desculpa, mas eu tenho que falar a verdade. Você está doente. Pede para alguém ministrar a sua vida. Ah, mas tem tantos programas bons, pastor. Ah, tem. Então me faz uma lista deles. Quero ver a lista. Ou por meio dos não cristãos, às vezes com quem convivemos. Aí uma pessoa não cristã lá da igreja, da empresa te convida: é só um futebolzinho, vamos lá jogar. Aí vai no clube, é um futebolzinho, termina o futebolzinho, é um copinho de cerveja, tá? Depois da cerveja aí começa a falar de assuntos que não agradam ao Senhor. Enfim, é só um dia só na semana. E olha, mulher, você tem que saber, eu tenho que ter um dia que é para mim. Um dia para você? Você casou para viver colado um no outro. Eu nunca vi isso. Isso é o mundo que inventou. O mundo inventa essas coisas e a igreja vai atrás. As famílias cristãs vão atrás. Deus te deu essa mulher, Deus te deu esse homem para você viver colado um no outro. Quando namorava, ninguém conseguia te separar. Agora que pode viver junto, colado um no outro, não quer andar junto. Pensam bem, é uma dura realidade. Tem que dizer essas coisas. Então que nesta manhã você reconheça isso, resgate, varre a casa para tirar a sujeira que for necessário e resgate esses valores no nome de Jesus. Resgate isso. E ponha isso em prática no seu dia a dia, com seus filhos. Invista tempo com seus filhos. Meu filho fez aniversário em janeiro. E como eu estava, não tinha dinheiro para comprar o que ele queria, ele tinha pedido para a mamãe um presente. E a minha esposa veio falar comigo. Eu disse: não posso comprar isso. Comprei uma coisa bem simples. Olha o que ele fez comigo. Entreguei o presente e disse: filho, desculpa, papai não pode comprar o que você tinha pedido. Só foi possível comprar isso. Ele nem abriu. Pegou o presente, pegou o meu pescoço assim, me abraçou e disse assim no meu ouvido: papai, por que eu quero presente se o Senhor é o maior presente que um filho pode ter? Eu não sei quanto a você, mas eu chorei. Eu não aguentei. Eu disse: Deus te revelou isso, filho. Eu não consigo pôr palavra na boca de um jovem. Vocês sabem disso, pais. Se ele falou é porque é sincero. Eu abracei, dei um beijo gostoso na mão. Falou assim: o Senhor é o maior presente que Jesus me deu. O que eu quero é o Senhor aqui. Viu que os seus filhos e os meus querem? Querem a gente, não. Mais do que ter bens materiais, casa na praia, casa não sei onde, enfim, mais do que tudo isso, eles querem nós lá do lado. Esse é o maior presente que você pode dar para a tua família. O mesmo acontece com isso. Mas o fato é que quando a sujeira, que é a sujeira do mundo, entra e cobre e esconde de nós aquilo que temos perdido, se quisermos reencontrar os valores, precisamos nos livrar da sujeira que entrou. Esse é um passo importante. Primeiro, acende a luz. Segundo, varre a casa. Encontra, tira toda a sujeira, tudo aquilo que interfere. Mas eu sou assim mesmo, meu temperamento é desse. Veja, eu sempre fui difícil de falar, sempre fui muito quieto. Você é muito quieto, mas agora Jesus te deu uma joia preciosa, ou um marido, ou uma esposa que é uma joia preciosa, e filhos também. Então abre o teu coração e rasga o teu coração para eles. Deixa eles te conhecer, saber o que tem dentro aí. Saber o que tem dentro. Você não é robô. Não, ao contrário, você é uma vida importante para Deus. Então resgate esse valor, limpe a sujeira, faça isso dentro da igreja também, com cada um de nós. Resgate o que for necessário, varrendo a casa. Vamos lá, filho. Terceiro, ela procurou com diligência, acendeu a luz, varreu a casa e procurou. Aquela mulher procurou com diligência seu valor perdido. Tem cristão que na hora do apelo, que chora na hora do apelo, mas depois não dá um passo para alcançar aquilo que perdeu em sua vida espiritual familiar. Então chama aquele que foi tocado nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, vem à frente, porque Jesus quer fazer você mudar a sua história, virar a sua página. Vocês conhecem tudo isso?
Pastor Joel, quando prega isso, pastor Haroldo, os outros pastores, e vai ser tremendo, Deus vai impactar a sua vida hoje, e vai ser glorioso, e a chama vai acender, vai queimar, enfim, no teu coração. Aí a pessoa vem para frente, chora, enfim, aquela coisa toda, tá bom. Mas agora vai voltar para casa, nas quatro paredes. A esposa continua sendo a mesma, os filhos continuam sendo o mesmo, o esposo continua sendo o mesmo, o trabalho é o mesmo. E agora? E aquilo que você e eu fizemos compromisso aqui? É a mesma coisa que os votos do casamento. Lembra aquela felicidade? Prometo, na dor, na tristeza, na alegria, estar sempre junto, enfim. Para onde foi esses votos? Para onde foram esses votos de promessa? Que o Senhor resgate e que a gente procure com diligência. Diligência é prescrutar, diligência é buscar com dedicação, com carinho, para encontrar. A mulher da nossa história empreendeu uma busca diligente, dedicada. Isto fala de disposição de conselho. Olha só, Deus não dá nada para quem não valoriza. Por meio do profeta Isaías ele diz: derramarei água sobre quem? Tremendo isso, viu só? Ele tem que ver que você e eu estamos sedentos. Cadê o irmão levita? Como a corça, não é assim, meu irmão? Como a corça, assim como a corça anseia, deseja, tem sede, não vê a hora de encontrar a água. O Senhor está procurando os sedentos. Para os sedentos Ele vai derramar da água, para os sedentos. Por isso que eu tenho que procurar com dedicação, diligência, e o Senhor espera isso de nós. Irmãos, olha aqui, deixa eu desmistificar uma coisa que foi ensinado como um modismo nas igrejas evangélicas. Apareceu um modismo, começou lá em São Paulo, veio dos Estados Unidos, caiu em São Paulo, sempre lá em primeiro lugar, e depois vai espalhando para todas as outras cidades. Chegou agora em Santa Catarina, faz pouco tempo, não sei se já passou aqui pelo Rio Grande do Sul, que é o seguinte: o crente tem que determinar, vai lá e determina sobre aquela vida isso. Primeiro que eu não vejo isso na Bíblia. Eu nunca encontrei. De Gênesis a Apocalipse, 55 vezes, 54, 55 vezes que eu li, nunca achei. Agora, o que eu encontrei na Bíblia é o seguinte: eu posso determinar para mim, mas eu não posso determinar para você. Eu tenho que ensinar isso, para desmistificar isso. Você e eu não temos autoridade de determinar, sabe por quê? Você pode até determinar: eu determino que a tua vida vai mudar a partir de hoje, mas a decisão é da pessoa, ela que tem que decidir. Por isso que isso é jogar a palavra fora. Agora eu posso determinar para mim: Daniel, eu determino que a partir de hoje você não vai ter mais essa característica que estava te atrapalhando. E aí você ter domínio da tua vontade e não ser usado pela tua vontade. Uma pessoa, por exemplo, que tem facilidade, ele estava acostumado a passar cheque sem fundo, e aí agora tem uma coisa que está em promoção, sabe que não tem dinheiro para pagar, sabe que não tem dinheiro, mas fala: eu solto o cheque, pula na frente, eu vejo como é. Faço uma oração daquelas poderosas no monte, vê se Jesus queima esse cheque no meio do caminho. Deus vai mandar uma chama do céu, pega fogo no cheque, ninguém mais vai achar no banco. Temos que parar de ser irresponsáveis, irmãos, inconsequentes. E depois começa a dizer: Deus, onde é que tu estás? Senhor, que tu não me ouves? Misericórdia, Pai. Irmãos, acho que o Senhor fica olhando do céu dizendo assim: filho, eu tenho que te colocar na máquina para você aprender. Na máquina? Sabia que Deus tem uma máquina? É uma máquina de moer crente. Alguns ele tem que enfiar pela cabeça, outros ele enfia pela perna. E aí só vai moendo. Quando sai lá, sai só aquilo moído. Nem caco não sobra. É assim que Jesus gosta de trabalhar. É assim que Jesus gosta de trabalhar. E olha, não tenha medo da máquina de Deus, não. Você vai sair novo lá no final. Moído, sim. O velho homem vai morrer, vai morrer. Aí quando nascer aquela
massa informe, sem forma nenhuma, o Senhor vem lá e pega na mão e com carinho Ele vai fazer tudo de novo. Mas agora eu vou fazer segundo o meu coração. Que tremendo. Procura-se com diligência. Vamos lá, minha filha, lá em frente. Por que Deus só derrama água sobre o sedento? Por quê? Porque não sobre qualquer um. Ele dá água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar. De que adianta dar água para quem não vai usar? Não vai fazer nada com a água. Jesus nos ensinou a não lançar pérola aos porcos. Irmãos, eu vou evangelizar e eu tenho orado. Escute isso, irmão, é importante, pastores. Eu tenho orado e disse: Senhor, não me leva a pessoas que não querem o teu evangelho. Por quê? Porque Satanás, para tomar o tempo dos cristãos, sabe o que ele faz? Coloca gente que não quer saber de nada com Jesus, e você fica às vezes investindo um monte de tempo naquela pessoa, e pessoas sedentas morrendo do teu lado, e Satanás colocou aquela vida, e você está jogando pérola aos porcos. Eu sinto na minha alma, e você também, meu irmão, quando a pessoa quer realmente ajuda e está disposto a mudar. Na hora que eu começo a aconselhar, eu já sei se a pessoa vai ouvir o conselho ou não. Se não vai, já teve ocasião, no meu escritório em Joinville, um casal, eu disse para eles: olha, vocês não estão prontos para ouvir o que Deus tem para falar para a vida de vocês. Eu não vou dizer porque vocês vieram aqui para pôr a palavra na minha boca, e eu não sou servo de vocês, eu sou servo do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, e eu falo o que Ele manda falar, e eu não vou perder meu tempo. Fui duro, tive que ser duro. Uma outra mulher mandou um recado para mim, uma irmã da igreja, e disse assim: olha, fala para o pastor que eu preciso que ele venha aqui, porque eu quero me separar do meu esposo, mas eu quero uma separação abençoada pelo pastor. Resgatar os valores. Água só é dada a quem vai aproveitar. Então, não lance pérola aos porcos. Quem não valoriza não merece receber. Se quisermos algum tipo de restauração em nossa vida, em Deus ou nosso lar, temos que nos empenhar nisto. Temos que nos empenhar. Você tem que determinar para a tua vida: eu vou mudar a minha história. É você quem tem que dizer isso. Na hora que você diz isso, sabe o que diz a Bíblia? Tal qual imagina o homem em seu pensamento, assim ele será. Tal qual a mulher se imagina no pensamento, assim ela será. Se você levanta de manhã e já se imagina miserável, você vai ser miserável o dia inteiro. Mas se você levanta de manhã e diz: Senhor, hoje vai ser um grande dia, um dia de vitórias, um dia de bênção, um dia que eu vou ver a tua mão operar poderosamente, um dia que os demônios vão bater em retirada. Então se prepare, porque você vai viver um grande dia. Tal qual imagina, assim será. Por quê? Porque Deus cumpre a palavra dele naqueles que o servem. Deus cumpre poderosamente a palavra dele, e é bem claro isso. Jesus nos ensinou isso. Temos que nos empenhar nisto. Vamos lá, filho. Mais um ponto. Ela procurou até encontrar, a Bíblia diz. Ela só parou de procurar quando ela encontrou. Meu Deus, isso nós temos que ser tratados. A mulher não apenas foi diligente, mas também foi perseverante. Perseverante. A parábola nos revela que ela não parou de buscar enquanto não encontrou aquilo que havia perdido. Enquanto a diligência tem a ver com a qualidade da busca, a perseverança tem a ver com a duração da busca. Se tem uma coisa que nós temos que aprender, eu não sei os irmãos, eu estou dizendo agora a meu respeito, é ser mais perseverante. Olha, a perseverança é algo tremendo na vida do cristão, e é algo que nós temos que aprender. É um valor que tem que ser resgatado. Querem ver? Quantos começam um curso de inglês? Maravilha, está falando inglês em um ano, aí chega segunda aula de inglês, aí vão ensinar verbos irregulares. A pessoa sai de lá dizendo: isso não é para mim não. Aí larga o curso de inglês. Começa a economia na universidade, dá o primeiro mês e diz: isso aqui não é para mim não. Aí vai para uma outra área e fica assim, olha, pulando de coisa em coisa. Não é perseverante no que faz. Por quê? Porque a perseverança é que faz a gente encontrar aquilo que Deus tem preparado para nós. Sem perseverança, eu não encontro o que Deus tem preparado. Por quê? Porque não adianta a sua diligência. A diligência é qualidade, e a perseverança é o que vai fazer eu manter-me fiel naquela procura e só parar quando encontrar. Pode voltar, pode ir, filho.
Normalmente falamos de se alcançar a nossa herança em Deus por meio da fé. É lógico que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que eu duvido não receberá coisa alguma. Mas há algo que acompanha a fé e que normalmente não percebemos o quanto tem a ver com possuir a herança: a perseverança. Não adianta só ter fé, tem que ter perseverança. Você vai dizer: eu acredito que Deus vai entrar com providência e vai mudar essa situação. Meu casamento está destruído, está acabado aos olhos humanos, mas eu não abro mão do meu esposo. Ele pode estar hoje cada vez mais pior, pode estar cada vez mais se afastando, mas eu creio, eu tomo posse desta palavra profética e diz: o meu casamento será resgatado na autoridade do nome de Jesus. E ficar perseverante naquilo, se prepara, porque Deus vai fazer isso acontecer. Se prepara. Não no seu tempo, meu irmão, minha irmã, mas no tempo de Deus. Eu conheço uma irmã que 27 anos ela foi praticamente judiada, sofreu nas mãos de um marido. Ele era um militar, ele batia nela, ele espancava. Eu dirigia a congregação onde ela congregou, e 27 anos essa mulher e os filhos sofreram na mão de um homem tirano, de um homem que o judiava, que a espancava, pegava um revólver e apontava na cabeça das crianças, dos filhos, dizendo que se ele não fizesse tal coisa, ele ia matar. Imagina isso, imagina o terror que era dentro de casa, essa situação. Esta mulher, uma mulher de Deus, abençoada, que ficou no seu lugar, perseverante, me ensinou uma lição inesquecível para a minha vida, inesquecível. Tinha dia que eu ia na casa dela com a minha esposa para levar uma palavra de além, era ela que nos confortava. Que coisa gloriosa. E ela dizia: na madrugada o Senhor tem falado comigo e Ele tem sido meu marido. Nossa, coisa tremenda, coisa tremenda. 27 anos é muito tempo, meu irmão. Pensa bem, para qualquer um desanimar. Aí um dia eu disse assim: não, a irmã aguenta ainda, mas eu não aguento mais a situação. Consegue imaginar? A rua da igreja era de terra, tinha chovido 2, 3 dias, era uma lama enorme. O marido veio, entrou na igreja, pegou ela pelo cabelo, eu vi isso, estava na frente do púlpito, e levou ela arrastando pela lama de volta para casa. Sim, na minha frente. Não era possessão demoníaca, não. Era um homem mau mesmo, era um tirano. Era um tirano. Aí quando eu vi aquilo, eu disse: chega. Fiz um propósito com toda a igreja e jejuamos a semana toda. No mínimo por dia tinha 5 a 6 irmãos da igreja jejuando, por esse propósito. Chegou no domingo, eu estava no culto à noite, abri a harpa para cantar, eu vi a hora que ele entrou. Quando ele pôs o pé no capacho assim, tem para limpar, ele ficou parado, não conseguia nem ir para trás nem para frente. Eu disse: Jesus, é hoje, Pai, Tu vai resgatar essa vida. 27 anos, ele era capitão da polícia militar, não adiantava chamar a polícia. Entenderam isso? Está sendo espancada a mulher. A casa dele, a cozinha, tinha marca de bala, assim, na parede, que ele dava para assustar os filhos. Olha, era coisa tremenda, dura de ver. Quem estava fora ficava imaginando isso. E aí para ele conseguiu se mover, foi e sentou. Ele ficou atrás da coluna, tinha uma coluna para não me ver. Eu disse: não tem problema, meu filho, eu não preciso te ver, porque quem precisa te ver já está te vendo. Peguei a Bíblia, cantamos com a Bíblia. Quando chegou na hora do apelo, eu só disse assim: há alguém nesta noite que quer mudar a história da sua vida? Deus, imagina uma igreja a semana inteira em jejum, e no domingo toda a igreja em jejum, toda, 100%. Irmãos, até as crianças, coisa mais linda, as crianças fazendo jejum. Imagina como é que chegou isso no céu. Entenderam isso, irmãos? Imagina como cheiro agradável, suave. Uma criança disse que ela gostava demais de chocolate e não podia ficar sem comer chocolate. Ela disse: mas pastor, por essa causa eu não vou comer chocolate a semana inteira. Que coisa linda, Deus. Eu fiquei imaginando, aquilo mexeu comigo. Imagina no céu, lá no trono da graça. Bom, aquilo bateu, irmãos, lá no trono do Senhor. Ele disse: isso eu vou mover o meu braço.
Eu fiz o apelo. Ele só conseguiu levantar a mão. Ele ficou paralisado, ele não conseguia andar. Os diáconos foram buscar. Quando ele veio, colocaram ele aqui. A família dele veio todo para frente e abraçou. E choravam abraçados com o homem. Foi a coisa mais gloriosa. Era meia-noite e meia, ninguém ia embora. Ninguém ia embora, ninguém conseguia sair. Gente no chão, com o rosto no chão, chorando, glorificando a Deus. Aqueles que eram mais antigos, que estavam lá há 27 anos com aquela mulher, vendo toda aquela angústia, vivendo agora a vitória, coisa tremenda. Esse homem, ele foi tão quebrantado, irmãos, chegava no culto de ensino, os irmãos estão vendo o meu estilo, eu não brinco com a palavra, falo mesmo, a palavra corta a nossa vida, antes de cortar a sua, já cortou a minha, já, para tudo quanto é lado, veja, e não tem por onde. Deus me chamou para isso mesmo, para ensinar a verdade. Chegava no culto de ensino, a palavra estava cortando, ele levantava a mão, deixava, ficava em pé, ele dizia, por favor, pastor, está doendo, mas continua, porque eu preciso ser cortado de tudo quanto é lado. Sim, no meio da igreja, no meio do culto. Coisa tremenda, tremenda. O homem ficou manso, coisa assim gloriosa de Deus. O Senhor já o recolheu, mas depois ele passou a ser meu companheiro de visita, ia para os hospitais, como ele era militar, então a gente entrava nas penitenciárias, e foi um ganhador de almas, tremendo para Jesus, tremendo, poderoso, foi coisa assim, gloriosa de Deus. Mas, irmãos, aquela mulher, ela foi perseverante, no caminho da vitória. Eis o caminho, minha irmã, meu irmão, da tua vitória, perseverança. Ao que espera, esse verá a glória de Deus. Mas quem não espera, irmãos, fica difícil. Vamos lá. As Escrituras nos ensinam que precisamos tanto da perseverança quanto da fé, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança, viram só? Fé anda com perseverança. O que eles fizeram? Eles herdaram as promessas. Não dá para herdar as promessas se não tiver fé acompanhado da perseverança. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Entenderam isso? A fé anda junto com a perseverança. É aquele que espera. Está todo mundo dizendo, não vai dar, não vamos conseguir, não vai alcançar, não vai ser possível, e não vamos ter, não vai ter. E aí você diz, não, eu sei quem eu tenho crido, o meu Senhor é poderoso, eu sei que Ele vai entrar com providência e Ele vai resgatar essa situação. Isto é perseverança. Então, aquele que tem perseverança e fé vai herdar as promessas. Não queremos, pois, que tornem preguiçosos, sendo uma outra tradução, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Algumas versões usam o termo paciência, mas fala a mesma coisa, fala de determinação até que se chegue ao alvo. Determinação. O alvo é sim a vitória que já está projetada, como nós falamos ontem, e o alvo é Jesus Cristo. Então, se Ele é o alvo, tem que ter determinação. Vamos lá, filho. Precisamos dessa firmeza em busca da restauração dos valores perdidos no lar. A família tem um lugar muito especial no coração de Deus, e Ele deseja que vivamos o seu melhor, inclusive nesta área. As 3 parábolas nos mostram que devemos não nos conformar com as perdas. É hora de empenho, dedicação e determinação nesta restauração. É isso que o Senhor... Bom, por final, como ela com perseverança foi até encontrar, teve o que depois? Ela chamou todo mundo, e aí com alegria ela participou, alegria pública. Assim que reencontrou o que havia perdido, a mulher reuniu suas amigas e vizinhas para se alegrarem juntos. Que coisa! Quem é perseverante e que vai ver o sonho se tornando realidade, ele vai influenciar, ele vai praticamente levar a alegria para todos aqueles que vivem e que estão com ele. O testemunho de restauração sempre animará outras pessoas, especialmente aquelas que estão iniciando a sua busca. Talvez você começou agora, então é bom que você ouça daqueles que já estão há algum tempo e que estão servindo ao Senhor e que estão experimentando o testemunho de uma restauração, vidas restauradas. Vamos lá. Tudo que Deus nos dá deve ser dividido com os outros. Paulo declarou o seguinte: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Numa outra tradução,
Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas as aflições que nós temos, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Por isso que Ele nos conforta, por isso que Ele faz herdarmos as promessas. Quando Jesus libertou aquele demoniado gadareno, este lhe pediu que o pudesse acompanhar. A resposta de Jesus reforça o que estamos dizendo. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa e anuncia lá para os teus. É o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Teve uma alegria pública. Fala dos endemoniados gadarenos. Vamos lá, meu irmão, pode mudar. Este homem recebeu a comissão de dividir com os outros o que Deus nos fez. Este é um princípio do reino que deveríamos levar mais a sério: dividir. A mulher samaritana que se encontrou com Jesus junto ao poço de Jacó teve a mesma atitude. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. E ele lhe disse: tudo quanto tenho feito. Que coisa! Você tem anunciado, você tem dito tudo que Deus tem feito para a tua vida. Ah, mas eu não tenho visto quase nada. Então peça ao Senhor para abrir os teus olhos, tirar as escamas dos teus olhos, e você vai começar a ver quanta coisa o Senhor tem feito. Irmãos, é tanta coisa que o Senhor tem feito, que nós se tornamos até esquecidos, porque é tanta misericórdia, tanta bênção, tanto cuidado de Deus em tantos detalhes. Então está na hora de dividir isto. Vamos lá, pode mudar. Assim que você e eu resgatarmos aquilo que se havia perdido, estará debaixo da comissão de torná-lo público, não apenas como motivo de se alegrar, mas principalmente o de levar gozo aos outros, especialmente os que possuem as mesmas necessidades que você e eu tínhamos. Viram a importância? O Senhor resgatou, você viu com perseverança, alcançou, acendeu a luz, varreu a casa, procurou com diligência, foi com perseverança até encontrar. Então agora é a hora de tornar público aquilo que o Senhor fez na tua vida. Esta é a hora, este é o momento. Vai e diz a todos quem é o teu Senhor, o que Ele fez na tua vida, o que Ele resgatou que estava perdido. Veja, diga isso, compartilhe e deixe as pessoas participar da alegria que Deus tem colocado na tua vida. Que Deus nos abençoe, que esta palavra também tenha vindo de encontro à vida de cada um dos irmãos, de encontro, que realmente você saia daqui nesta manhã com desejo de resgatar o que lhe foi, quem sabe perdido, ou tirado, ou roubado. Quem sabe o Senhor quer resgatar, é restituir. Ele quer restituir, mas eu tenho que tomar algumas atitudes, algumas ações importantes, como essas que a Bíblia nos ensinou nesta parábola. Que Deus nos abençoe. Foi uma alegria poder compartilhar esta parte da palavra de Deus sobre as suas vidas. Guarde isso em vossos corações e tome as ações necessárias que seja preciso para a tua vida, para o teu lar, para a tua vida espiritual. Saia daqui verdadeiramente diferente do que entrou. Abaixe a sua cabeça. Senhor, te adoramos, Pai. Mais uma vez ministramos a tua palavra, Senhor amado. Os teus filhos que aqui entraram, Senhor, vieram buscar de ti, voz de Deus e não dos homens, Senhor, para que realmente a vida seja impactada e que a vida, Senhor, seja mudada, transformada. Senhor, os valores que nós perdemos, o teu Espírito Santo quer acender a luz e falar ao íntimo do nosso coração para nós resgatarmos. Nós já identificamos nesta manhã o que precisa ser resgatado, Senhor, porque nós não nos enganamos a nós mesmos. Cada um de nós, nesta manhã, já descobrimos pelo Espírito Santo, o teu Espírito já falou em nosso íntimo o que precisa ser resgatado. Então, Pai, nos ajuda a tomar atitude, ações para resgatar aquilo que foi perdido, porque tu já acendeu a luz e já falou no íntimo. Agora nós vamos varrer a nossa casa, limpar, Senhor, a nossa casa de sujeira de pensamentos, de sujeira, Senhor, que havia brecha ou havia legalidade que talvez demos em alguma área em nossa vida, e nós vamos limpar esta sujeira e vamos sarar e vamos procurar com diligência, com dedicação, Senhor, realmente até encontrar, e assim, Senhor, haverá grande alegria, e esta alegria se tornará pública, porque todos verão o que Cristo resgatou, o que Cristo restituiu.
diminuiu em nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos pelo poder que há na tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém, Senhor. Deus os abençoe. Sabe uma das características do pastor Daniel, do seu ministério? Ele é um homem que recebe muitos convites no Brasil, fora do Brasil, mas ele só vem aonde Deus manda. Eu tenho certeza que Deus o trouxe aqui